Ai, que delícia! Galera, sejam bem-vindos para mais... Olha, eu tô achando que eu tô gravando a Choca. Sejam bem-vindos para mais um vídeo do meu canal! Cara, hoje eu tô tão feliz porque hoje a gente vai reagir a uma fofoca! E melhor que tudo, não é uma fofoca, tipo, uma coisa pesada. É uma fofoca fútil, aquela fofoca boa, que você senta no sofá e você vai assistindo e você vai debatendo sobre. Ai, galera, isso me dá um prazer inenarrável, cara. Eu estou muito feliz. Se inscrevam aqui no canal, deixem o like de vocês e vamos ver qual que é a história dessa semana que a galera separou aqui pra mim. Bom, aparentemente, eu já tô por fora, tá? Eu vou reagir tudo junto com vocês mesmo. Tem uma tal de Tamara, acho que é Tamara o nome da mulher. E aí tem um filho, e aí tem um bullying. Aí tem um professor e um bullying. Eu não entendi, gente. Só sei que me separaram uns vídeos aqui pra eu ver, pra gente entender, pra gente se indignar. Então vamos assistir, vamos lá. O primeiro vídeo se chama esse aqui. O primeiro vídeo que viralizou. O filho não sabe cortar o pão. Que filho, que pão? Não entendi nada. Vou deixar assim. Vamos ver. Vídeo mostra homem não sabendo cortar pão e irrita internautas. Tem que... assim, né? Uma pausa. Eu não sei o que isso tem a ver com a história, tá, galera? Mas diz que começou aqui nesse pão. Diz que o pão começou a história e depois foi se desenrolando. Mas eu já tô achando burrice! Que burrice é essa que não sabe cortar um pão no Outback, pelo amor de Deus? Não, com a faca deitada. Ai, que burrice, que burrice. Corta logo. Segura o pão, Guilherme, pra você cortar. Só que, calma. Ai, gente, que banana. Ai, achei um bundão. Ai, já me revoltou, já que eu dei o burrice. Ai, me deu um negócio ruim. Que tem, eu não sei o que isso tem a ver com a história. Mas pega o pão e... O pão a gente pega. Se fosse eu ia fazer assim, tudo bem, boa tarde. O pão, você pega o pão e você corta o pão. Como pode, cara? Como pode? Como pode, Segura cara? o pão aqui, criatura. Como que vai ver o vídeo? É só você cortar com essa mão e segurar o pão com essa. Mas eu não sou canhoto. Que burrice. Ai, que burrice para o vídeo. Chega. Tchau, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Mentira. O que isso tem a ver com a história, eu não sei. Mas diz que começou aqui. Diz que esse pão foi o precursor da guerra. Acho que foi o primeiro... Não sei se foi o primeiro vídeo que viralizou. Olha aqui embaixo o nome dela. Tamara. Não sei. Diz que foi esse vídeo. Tá, e aí, o que tem a ver depois? Será que é porque essa é uma pessoa polêmica? Quem que é esse menino? É filho dela? Não entendi. Vamos ver. Aí depois veio esse vídeo aqui, ó, que eu amo os nomes que a minha produção coloca. Então veio esse agora do filho rindo do professor na escola. Diz que foi aqui que começou o apocalipse. Diz que esse é o vídeo do cão. Diz que esse vídeo é que passa raiva. Vamos descobrir? Hoje a escola do Guilherme me ligou. Hoje eles estrearam um meio de contato com a mãe dele. Eles ligaram, obviamente eu não atendi, porque era número desconhecido. Aí em seguida me chamaram no WhatsApp. Eu falo com a Tamara, aqui é do colégio tal. Eu falei, eu mesma. Então, eu preciso que a senhora compareça aqui. Eu falei, não consigo. Estou em viagem a trabalho e não consigo comparecer pessoalmente. Vai precisar ser por telefone. Ai, ela é a vilã? Não gostei, não. Achei ela muito desaforada. Ela é a vilã, gente? Ou ela é a mocinha? Que ela já, ai, não consigo. Ai, não sei o quê. Ai, já me dá gastura já de gente assim. Porque a maioria das coisas geralmente dá pra se resolver por telefone mesmo. E o Guilherme nem tava no colégio, ou seja, se ele tivesse, eu iria. Mas ele não tava. Aí ela falou assim, eu falei, mas é sobre o quê? Me adianta, sobre o que é? Aí ela falou assim, é sobre o quê? Nossa, protagonista! Gente, imagina, ela é a mocinha, eu não sei da história, mas ela é a protagonista. Vai me falando que eu sou ocupada, que eu tenho não sei o quê. E a professora tá coçando os cocos, tá coçando o rabo lá na escola. Disciplinares. Eu falei, entendi. Aí eu já catei um printei a tela, mandei pro Guilherme. Vai falando. Vai falando por quê? Porque o querido, ele já deveria ter me adiantado qual que era o rolê que ele tinha se enfiado na semana passada. Ah, e o filho fez merda na escola. E esse filho é o do pão? Do Outback que não sabe cortar um pão? É isso que interliga as histórias? Acho que eu tô criando a narrativa. Entendeu? Porque eu já ensinei ele que a gente prepara o terreno sempre antes. Tanto que ele sempre prepara o terreno antes. Eu não sei qual foi o que ele achou que isso não ia chegar nos meus ouvidos. Mas enfim. Aí eu já mandei pra ele, vai falando. Aí já vem o textão do Guilherme se explicando o que foi que aconteceu, né? Resumo da ópera. Ele e o Enzo, claro, a dupla dinâmica. Ai, sempre o Enzo. Se tem esse nome de Enzo, me dá até uma coisa ruim. Olha, me dá até uma coisa ruim. Estavam caminhando, a versão do Guilherme é essa. Eu e o Enzo estávamos caminhando pela escola, de aula vaga, e de repente a gente olhou pra dentro de uma sala e vimos um professor que a fisionomia dele lembrava um amigo nosso. E nós demos risada
Porque nós lembramos deste amigo. Esse foi o que ele me disse, tá bom, gente? O que aconteceu? Eles estavam andando na escola, viram um professor que tinha uma fisionomia duvidosa, igual de um amigo deles, deram risada do professor e... O que é fisionomia duvidosa? Ela tá vendo que ele é feio? É isso? Não entendi. Porque ela é muito bonita, né? Aqui, eles começam a soltar um ódio do nada. É isso que eu tô entendendo? Ele estava usando a cara do professor? Mano, vocês não me viram nervoso se foi isso. Nossa, vocês não me viram nervoso. Do amigo deles, consequentemente. O professor pegou eles, dando risada, se sentiu ofendido, se sentiu bulinado. Entendeu? E foi pra diretoria, chamou eles, gritou com eles e falou pra eles que isso era inadmissível. Blá, blá, shines, blá, blá, shines, blá, blá, shines. É isso. Enfim, eu, Tamara, obviamente não vou crucificar os meninos por dar risada, porque eu dou risada das pessoas e tá tudo bem. A gente ri, tá? Vamos voltar. Vim aqui, ó. Desliga o mimimi. Eu já ia dar um fecho. Eu vou deixar ela falar que eu já ia. Sabe quando você até puxa o ar pra. Que você vai ligar agora. E presta bem atenção. Você ri, você comenta do defeito dos outros, você julga os outros, então se reserve aqui no direito da tua insignificância, que você também julga as pessoas e não julgue os adolescentes, ok? Não tô falando que eles estão certos, mas também não tô falando que eles estão errados. Eu, se fosse esse professor, catava eles na hora, chamava eles e ia desbloquear um trauma em cada um, entendeu? Fazia um bullying bem bullyingzão mesmo, com cada um. Cada um eu ia fazer um bullying. Tá, mas peraí, ela tá fazendo vídeo pra quê? Ela tá se justificando do menino? Ela tá atacando o professor? Não entendi. Porque até agora que eu entendi da história, que os filhos dela foi falar do professor. E ela diz que, porque todo mundo ri, todo mundo fala, todo mundo sei o quê. Mas você também tem que ter o senso. Porque você não tem o senso. Que eu vou começar a falar da aparência dela aqui. Aí quem vai ser cancelado vai ser eu. Aí eu ia fazer o quê? Pagar na mesma moeda. Eu não ia pra diretoria chamar a diretora, pra falar pra diretora que eu me senti ofendido porque eles deram risada de mim. Não. Eu ia desbloquear o trauma em cada um dos dois. E vida que segue. A vida é assim, entendeu? A vida tem que ser assim. Tem que ser olho por olho, dente por dente. Não tem, não? Nossa, Velho Testamento. Tá vivendo em que época que tem que ser assim, olho por olho, dente por dente? Dente por alho, alho de dente. Como é a história aí? Enfim. Não é bem assim que a banda toca, não. Se alguém me bater na rua e eu bater de volta, vai eu e a pessoa pra cadeia. Oxi. Eu duvido que se esse professor virasse pra esses alunos e falasse: vocês que tem orelha de abando, com essa cara de rato, esse focinho é de tartaruga. Se esse professor não tava na cadeia. Mas eu duvido que na hora da mãe falar, o professor podia ter respondido: as mães hoje é tudo. Não, agora eu vou hablar. Pera aí que eu vou deixar até minha tela grande aqui, que agora vocês vão me escutar. Porque hoje em dia as mães, elas não vai mais pro lado do professor, elas vão pro lado dos alunos. Não, me revoltei. Que eu sou professor também. Mentira, não sou, mas eu tô amador deles. Porque eu tenho muito público adolescente. Hoje em dia, se o professor olha torto, a mãe já vai na escola: ai, porque o professor olhou feio pro meu filho. Essa escola e não sei o quê. Que hoje em dia as mães é tudo no me toque. Fica criando esses monte de Enzo aí que não sabe ter um pouco de noção da vida, que não sabe fazer um Bhaskara, que faz tudo pelo chat GPT. Aí, depois que dá a merda, não, mas o professor podia ter revidado. Aqui, ó, a banana pra você que podia ter revidado. Revoltei, galera, revoltei. Muda, Brasil, muda, Brasil. Que ódio. Mas aí o professor achou que não era uma boa ideia. Achou que era uma boa ideia ir lá falar pra diretora. Aí a diretora foi, falou que isso era inadmissível, eles darem risada do professor. De fato, gente, não é uma atitude legal dar risada, né? Eu acho que eles estão errados aí em ter ter sido pego, na verdade. Porque a gente até dá risada do defeito do outro, mas a gente dá risada Meu Deus, as coisas que eu tô falando, meu. Não, realmente, quando é o nosso inimigo, tá? Não vou ser hipócrita. A gente ri às vezes de um dente torto, de um negócio, mas não tô falando que isso é certo, galera. Vocês acham isso correto? Eu não acho isso correto. Quietinho, entendeu? A gente não dá na cara do outro. Porque aí também é demais, né? Aí é demais. Você tá querendo julgar o outro e você ainda tá querendo rir dele na cara dele e que ele não faça nada com você. É demais. Mas enfim, Guilherme fez esse discurso aí pra mim, né? Obviamente, ele acha que eu acredito no discurso dele. Mas tá tudo bem, ele finge que me engana e eu finjo que acredito. A questão não é exatamente essa. A questão é que a escola acha que pra resolver uma questão tão simples quanto essa, porque isso daqui é simples pra mim, gente, pelo amor de Deus. Com e-mail, WhatsApp, telefone, com tanto meio de comunicação, jura mesmo que precisa ser pessoalmente pra falar que eles riram do professor? Aliás, se alguém quiser entrar nesse grupo, ainda falta aí nos nomes apocalípticos, tá? Agora, parece que entrou um tal de Gustavo. Tem o Arthur, tem o Gustavo, tem o Guilherme e tem o Enzo. Resumo, o professor ficou ofendido, ficou chateado, gritou com os meninos. Aliás, eu não gosto que grita com o Guilherme não, viu, meu querido?
Você quer Uai, não era pro professor dar um susto? Aí gritou, aí já. O que eu falei? Essas mães falam que podia ter dado um negócio, mas se você olha o torto, já. Ai, meu filho, ai, meu filho. ensinar, você ensina, mas você não grita com ele não, senão eu vou gritar na tua orelha. Mas voltando, o Guilherme fez a defesa dele, o Enzo fez a defesa dele, jurídico, aguardo a defesa de vocês. E eu vou entrar em reunião com a escola daqui a pouco e vou ver o que a escola tem pra dizer. Aí eu trago atualizações pra vocês, mas basicamente é isso. Eu achei completamente errado, é igual eu falo pro Guilherme, você quer ser esperto, quer fazer arte, só não seja pego, entende? Nossa, mãe do ano. Nossa, você quer roubar? Você pode roubar, você pode matar, você pode se prostituir, você só não pode ser pego. Nossa. Não é arte que eu falo, gente, coisa errada, crime, não tô falando disso. Ah, tá. Então, desfalo tudo que eu falei. Mas eu tô falando da pessoa que quer ser esperta, quer fazer um bullying com alguém, só não deixa isso estourar pro meu lado, entendeu? Só não deixa chegar até mim, que é o que eu falo. Fui pego por estar rindo de outra pessoa. Sabe, tanta coisa pra ser chamada a atenção, mas é chamada a atenção porque tava rindo de outra pessoa. Na minha época, eu fazia umas coisas bem piores. Mas enfim, não tô dando ideia pra fazer não, viu, Guilherme? Você dá uma controlada aí, senão eu acabo com sua raça. Tá! Diz que esse foi o primeiro vídeo. Vamos às considerações. Eu já tô entendendo porque provavelmente deu treta, que esse é aquele tipo de vídeo que bem tem cara de que dá uma polêmica, de que a galera vai dar uma cancelada. Sem militância aqui também, mas militando aqui também. Realmente, na minha época, quando eu era mais novo na escola, o bullying era muito pior. Eu sei porque a minha irmã tá na escola hoje, ela tá no ensino médio, e ela me conta umas coisas e também dá pra ver assim, eu tenho um público muito adolescente, então eu sei que hoje o bullying ele é muito mais leve. Na minha época, a gente pesava mesmo. Mas isso não quer dizer que isso era uma coisa boa. Inclusive, na época da escola, eu era do time que fazia bullying. Galera, parece que não, né? Mas eu era do time que fazia bullying. Não, e me arrependo nem um pouco. Mentira, arrependo sim. Eu já fiz umas paradas assim, meio, sabe, assim, que hoje eu olho e falo, ai, gente, dá até um pouco de vergonha, sabe? Eu não acho que é uma coisa que você normaliza porque era normalizado antigamente, sabe? Tipo, eu acho muito raso esse argumento de, ai, antigamente podia, e aí porque fez hoje não pode. Gente, se era errado hoje, era errado antigamente também. A diferença é que a gente não falava sobre. Ou eu tô mentindo? Enfim, vamos lá. Vamos ver o que mais tem separado aqui pra mim na pauta. Gente, agora a gente tem o terceiro vídeo aqui, que é mostrar quem é o professor. A gente vai descobrir quem é o professor. Eu não sabia que tinha esse plot. A gente vai ter o lado do professor agora. Vamos ver o que ele vai dizer, o educador do futuro do Brasil. Olá pessoal, do TikTok. Hoje eu acordei com a intenção de expressar um pouco, né? Falar um pouquinho, né? Da minha história de vida. E mais uma vez eu quero agradecer aos influencers, todo o Brasil aí apoiando essa causa. Tadinho. Ai, já fiquei com dó. Porque ele tem cara de que tem um pocket, um celular humildezinho, e que ele ama o que ele faz. Ai, fiquei com dó, gente. Eu me compadeço pelos educadores desse país. Tadinho. E eu já até imagino... Mano, eu acho que... Ó, vamos lá. Pelo um pouquinho do vídeo que a gente viu aqui, deu pra ver que ele fala um pouco diferentinho. Ele não é uma pessoa que tem uma dicção muito boa. Se eu descobrir que esse menino zoou o jeito que esse professor fala, hoje eu vou quebrar a câmera desse vídeo, que eu vou me revoltar. Eu quero sonhar que foi isso. A causa do combate ao capacitismo não é do professor Ed Carlos, é de todos nós, de todo cidadão brasileiro. Eu também andei lendo lá nos comentários, tem muita gente querendo, né, que eu prepare aulas, né, que eu prepare alguma coisa. Em breve estarei, sim, né, debatendo algum teórico, né, da sociologia, da antropologia, da ciência política, né, da filosofia, que eu gosto muito. Então, né, a gente está organizando a cabeça, né, porque foram tantas emoções, né, há um curto tempo, que agora, né, a cabeça ainda está precisando, né, organizar tudo isso, né? Mas eu agradeço a... Nossa, ele não parece o Chaves? Não tô fazendo bullying. Nossa, eu falando do menino de coração mesmo, não tô zoando não. Ele não lembra o Bolanhos, quando era novo? Nossa, eu tava olhando assim e falei, gente, ele lembra muito o Chaves, tipo, igualzinho. Eu falando de bullying, tô falando aqui que parece o Chaves. Mas eu não tô zoando, ele realmente parece, tadinho. Eu achei bonitinho. Todos, né? Pelas mensagens, né, por inúmeros né, alunos, ex-alunos, pais de alunos que vieram apoiar, né, ex-alunos mesmo que eu nem mais imaginavam, né, e apareceram, né, comentando, né, e me elogiando, né, por todo o trabalho que eu realizei ao longo desses 23 anos de vida escolar. Caraca, gente, 23 anos. Eu tenho 24 anos de vida. O que eu tenho de vida, esse homem tem dando aula. Olha, tem que respeitar. Como é que é aquele meme? Deixe ela, que ela é da educação. Ela é a mãe da educação. Deixe ela, que ela é a mãe da educação. Eu tenho 53 anos de idade, né?
E em breve, né? Tão logo, eu pretendo me aposentar, né? Tadinho. Mas enquanto ainda faltar alguns anos, né, para chegar essa fase, eu quero sim, né, continuar firme e forte, trabalhando e levando mensagem, né, positiva a todos. Mais uma vez eu agradeço por todo o apoio. E se eu desaparecer por alguns dias, entendam, né, que eu preciso organizar a cabeça, organizar o espírito, a alma, para eu poder, né, estar 100%, né, para daí a gente debater, discutir, né, temas relevantes para a nossa vida. Tadinho. Ele dá aula de quê? Ele falou? Acho que não, né? Ele falou coisas de filosofia. Será que ele talvez seja história, sociologia, talvez? Pode ser geografia também. Deve ser algo nesse sentido. A única maneira de acabar com o capacitismo, com toda a forma de preconceito, é através da educação. A educação transforma, a educação molda, ela modifica. Por isso que eu defendo e acredito na educação. Amém. Mas é isso. Um beijão a todos. Fiquem com Deus. Amém. Amém. Ai, tadinho, ele não sabendo pausar o vídeo. Ai, que dó. A educação transforma, ela muda, ela molda. Mas então, é que a gente já tem aqui uma coisa que bateu uma coisa com a outra. Porque a moça lá falou que o menino fez bullying e ele já tá falando que foi capacitismo. Então, se foi capacitismo, eu estou supondo que supostamente os meninos zoaram a forma que o professor falava porque ele tem uma dicção prejudicada. Eu imagino que seja algo nesse sentido. Vamos descobrir que tem mais outros vídeos aqui no desenrolar da carruagem. Vamos descobrir. Eu tô amando que eu tô descobrindo junto com vocês, galera, aqui assistindo, porque eu não manjo nada aqui dessa história. Vamos ver, aqui tem um vídeo da galera reagindo. Aqui a gente tem um vídeo Influ reagindo, Felca. Então a gente tem o Felca reagindo àquele vídeo da Tamara. Vamos descobrir se o Felca e eu temos as mesmas opiniões? Vamos voltar um pouquinho na história, então. Vamos opinar. O que aconteceu? Eles estavam andando na escola, viram um professor que tinha uma fisionomia duvidosa, igual de um amigo deles, deram risada do professor e do amigo deles, consequentemente. O professor pegou eles, dando risada, se sentiu ofendido. Uma fisionomia duvidosa? Ela já tá fazendo bullying com o professor? Pô? Eu reparei isso também. Tá vendo que eu não sou o único que achou isso esquisito? O que é uma fisionomia duvidosa? Eu, Tamara, obviamente não vou crucificar os meninos por dar risada, porque eu dou risada das pessoas e tá tudo bem. Oxi. Esquisito. Dou risada das pessoas e tá tudo bem? Esquisito. Querida, numa dessas você toma pegar uma pessoa que não gosta dessas coisas, você toma uma dentada na cabeça. Não é nem uma dentada, você toma um processo. Olha você chorando lá na cadeia, virando Orange is the New Black. Querida, toma cuidado, porque tem toda uma questão aí de conservar os dentes, né? A gente ri. Fala pouco é bom e conserva os dentes. Já dizia MC Mirella. Tá? Vamos voltar, vir aqui, ó. Desliga o mimimi, que você vai ligar agora. E presta bem atenção, você ri, você comenta do defeito dos outros, você julga os outros. Então se reserve aqui no direito da tua insignificância, que você também julga as pessoas e não julgue os adolescentes, ok? Não tô falando que eles estão... Mas espera aí. Se você... Faz o seguinte, desliga o mimimi. Ó, Tamara, eu vou fazer um convite pra você. Desliga o mimimi e vai na porta do presídio e fala assim... você é drogado, você tá preso. Você vai ver se não vão jogar uma bomba caseira na tua cabeça. Coitada, ela vai ficar careca. Vai desligar o mimimi pra algumas coisas. E olha que eu nem sou tão mimimi. Eu sou meio militante. Eu gosto de uma coisa meio assim de lutar pelos direitos, mas... Realmente, gente, tem coisas que a gente precisa mimimi, sim. Tem coisa que não, tem coisa que eu olho e falo, vai dormir. Mas tem umas coisas que precisa sim. Porque a gente até dá risada do defeito do outro, mas a gente dá risada aqui, ó, quietinho, entendeu? A gente não dá na cara do outro, porque aí também é muito demais, né? Cara. Aí é demais, você tá querendo julgar o outro e você ainda tá querendo rir dele na cara dele e que ele não faça nada com você, é demais. Mas... Pô, esse que é o foda, cara. Esse que é o foda. Sabe que os valentões que fazem bullying nunca vão acabar, cara? Porque tem pais e mães que são assim, velho. E a parada vem de casa, a criação vem de casa. O valentão, o bullying nunca vai acabar, cara. Porque tem pais que são assim. Tem pais que a criança chega e é ovacionado por ter feito bullying, cara. Ovacionado, não, mesmo, tem que rir dos outros mesmo. Não tá errado não, filhão, não vou te julgar não. Mas basicamente é isso. Eu achei completamente errado. É igual eu falo pro Guilherme, você quer ser esperto, quer fazer arte, só não seja pego. Nossa, eu tô a mesma reação. Virar um adulto que enche o
de álcool e coca e sai andando com um carro em lugar que não tem blitz. Puta que pariu, bicho. É de cair bunda. Eu rezo todos os dias. E assombrações continuam me aparecendo, cara. Complicado. Nossa, concordei com o Felca, realmente, aí ele tem razão. Então, pelo menos eu não tô tão maluco das minhas teses, tá vendo, galera? Até que as opiniões estão batendo, tá vendo? Que às vezes o Paulo já tá inventando. Vamos ver o quinto vídeo aqui, ó. A gente tem mais um influenciador que reagiu. Ai, a Isabela! Eu amo a Isabela, que a Isabela, ela habla mesmo, meu filho. Essa aqui, ela fala rasgado. Vamos ver o que ela falou. Que, diferente de mim, que sou mais polido, ela já chega rasgando. Vamos descobrir? Porque é normal as pessoas rirem das outras. O meu filho riu do professor na escola, mas isso é normal, quanto mimimi. Sabe o que vai ser muito engraçado? E o que vai ser também normal, eu espero que você encare com normalidade. Quando seu filho chegar em casa com uma porrada de cada lado, igual o blush que você passa, que você não sabe nem passar um blush. Eu ia falar isso. Que ódio, eu juro por Deus que eu pensei, gente, na hora que eu tava vendo o vídeo dela, é que eu não sabia se ela era a vilã. Que ela tava com aquela faixona vermelha aqui, eu falei, nossa, parecendo uma mancha na cara, mas eu fiquei quieto. Ai, por isso que eu amo a Isabela, porque ela fala as coisas, as atrocidades que a gente pensou. Então eu vou falar mais atrocidades também ao longo do vídeo. Agora me libertei, já que os outros estão falando, eu vou falar também. E aí o dele não vai ser maquiagem, vai ser porrada mesmo. Porque vai chegar uma hora que ele vai rir de alguém e esse alguém não vai gostar, porque vai ser escroto tanto quanto seu filho. E vai dar-lhe um pau nele. Aí eu espero também que seu filme você mostre aqui pra gente. Esse tipo de mãe esquece que se ela pode criar um filho babaca e sem noção, outras pessoas também podem. E quando o filho dela bater de frente com uma pessoa mais sem noção do que ele, aí eu quero ver se ela vai achar mimimi. Porque se ele tivesse mesmo num colégio quando eu fosse adolescente e eu visse ele rindo de algum professor, ele ia descobrir o significado de bullying comigo. Mas é verdade, porque quando eu estudava, a gente até brincava com o professor, às vezes uma coisa aqui e ali, mas era uma zoeirinha de leve mesmo assim. Porque se alguém pegasse pesado mesmo com o professor, a gente atacava, tá? Porque os professores estão ali, principalmente os que eram nossos amigos, que os professores estão ali só pra ensinar. Se atacar, a gente ataca! Porque a fisionomia do professor é duvidosa. Mas deixa eu te falar, eu tenho certeza que por ele ser professor, a voz dele é bem agradável. Porque a sua é insuportável. Não dá pra escutar, eu mesmo não consigo escutar, tipo assim, 2 minutos do seu vídeo. Porque a sua voz é tão insuportável igual a você, é uma voz tão enjoada, que Deus me livre, menina. Vou te falar um negócio, a sua fisionomia também não é isso tudo, não. E claro que o que eu tô falando não é bullying nem nada, né? Porque isso não existe no seu mundo. Afinal de contas, você sofreu bullying a vida inteira e você sobreviveu. Não é mesmo? Pois é. Você como uma adulta deveria saber… Realmente. A gente então acho que tá liberado o bullying, né, galera? Que não dá pra ter só defeito. A gente tem que ter uma qualidade ou outra. Mais chata, sem carisma, sem sal. Acha que é normal desrespeitar professor. Não sabe passar blush, ainda fica falando merda na internet. Aí fica realmente muito complicado, sabe? Mas é bom quando esse tipo de coisa acontece pra eu reforçar sempre uma coisa que eu sempre falo pra vocês. Cuidado com quem vocês dão fama na internet, porque tem ratazana que quando sai do esgoto não sabe o caminho de volta. Aí fica por aí, perdido e fazendo merda. É isso que eu falo pra vocês. Ablou! Ela abolou! Nossa, gente, se eu soubesse que ia ter gente que ia falar tão rasgado assim, eu já tinha soltado o verbo aqui, cuidando muito com as minhas palavras. Nossa, porque ela tá falando não sei o que. Ela é um vagabundo, ela é um escroto, ela é um idiota, esse mal. Deus me livre. Essa história tá rendendo, eu gostei, gente. Que tem reviravoltas, tem tramas, tem pessoas opinando sobre. Tem mais um vídeo aqui que se chama como? Professor reagindo? Pera aí, vamos descobrir isso aqui. Vamos lá, professor reagindo. Tem vídeo calma, é o professor ou é um outro professor? Estranho, vamos ver esse vídeo. Na minha época, eram os alunos que iam na diretoria reclamar de bullying. Agora é o professor que vai lá reclamar porque riram. Quanta infantilidade. Eu vi esse comentário em um vídeo que eu só cheguei nesse vídeo porque a professora Rebeca Café, que é minha amiga, fez um react ao vídeo dessa moça falando. Essa é uma professora reagindo ao vídeo. Entendi, agora entendi. Falando que a escola ligou pra ela porque o filho dela tava rindo da aparência do professor. E aí o filho deu uma desculpa lisa, que nem adolescente faz, dizer que tava rindo da aparência do professor porque lembrou da aparência duvidosa de um outro estudante que é amigo deles. E eu vou usar esse vídeo aqui pra trabalhar conceitos. Vamos trabalhar conceitos? Porque durante o vídeo dessa mãe inteiro, ela fala a palavra bullying, mas claramente ela não sabe o que é bullying. Daí eu vou trazer pra vocês aqui esse print, que é do site do Ministério da Educação. Olha só que fonte fácil, acessível e confiável. E aqui nesse print vocês estão lendo que bullying é um comportamento sistemático de violências psicológicas e físicas. Eu não gosto do termo bullying justamente pela forma como ele se banalizou e também porque acredito que bullying seja um termo guarda-chuva que acaba escondendo outras formas de violência. Em uma turma
turma em que eu tinha muitos problemas de ações um pouco sorrateiras, violências um pouco sorrateiras. Eu perguntei pra eles se eles sabiam que era bullying, e aí eles deram definições muito parecidas com essas que a mãe do vídeo dá, que faz parecer que bullying é só uma zoeirinha, é só uma brincadeirinha um pouco mais pesada, e não é nada disso. E aí eu falei bem assim, gente, se a gente fosse traduzir bullying, e aí fazendo uma tradução um pouco mal feita, e não com intenção de ser literal, mas com o objetivo de caracterizar o que é ação, a gente poderia chamar bullying de perseguição. E aí na hora que eu falei isso, a reação da turma foi nossa, professora, que pesado. Aí eu falei pra eles, viu como a gente tem uma questão com o termo bullying? É verdade, faz sentido o bullying ser uma perseguição. Porque o bullying é uma coisa que a pessoa fica sofrendo sempre, né? Nossa, eu lembro que na época da escola tinha 2 meninos, não vou citar nunca o nome, que eles eram tipo os perseguidos da sala e todo mundo zoava eles. E era tipo assim, meio que consenso, não sei, a sala simplesmente escolheu aqueles 2 pra ser os zoados da turma. E tipo assim, todo mundo zoava só eles 2. Tipo assim, era realmente uma parada meio de perseguição. E na época, quando a gente é adolescente, a gente nem tem muita noção, assim. Tipo, a gente só vai na zoeira, assim, sabe? Tipo, realmente isso que é bullying. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Porque, tipo, não é bullying, por exemplo, eu virar pra Letícia, que é minha amiga, e falar que ela tem uma cabeça de caixa d'água. Que ela parece uma cearense cabeçuda. Porque a gente é amigo. Mas aí eu chegar pra um desconhecido também e falar, oi, cabeça de caixa d'água. Eu acho que é estranho, né? Aí é considerado bullying? Nossa, é um tema que dá pra gente discorrer, né? Eu acho que o ideal é eu não falar que ninguém tem a cabeça de caixa d'água, né? Ah, sei lá. Porque esse termo não causa mais nenhum tipo de impacto no sentido da pessoa refletir as ações delas. O bullying virou um termo meio chacota, até. Mas quando a gente dá o nome aos bois com o nosso idioma e chama de perseguição, aí eles sentiram um pouco o impacto do que eles estavam fazendo. Primeiramente, quero dizer que se de fato as coisas aconteceram próximas ao que a mãe relatou, o que eu acho que nem é tanto assim, tá? E não pela mãe estar mentindo, mas é porque tem várias comunicações indiretas ali entre o que a escola contou, entre o que o professor sentiu, entre o que o próprio filho relatou. São muitas versões e quando você vai juntar todas, às vezes os meandros são um pouco mais delicados. Ah, tem a versão da escola? Eu não vi. Porque até então tinha a versão da mãe contando a história, tinha um do professor que ele só falou que era um capacitismo, que ele se sentiu sofrendo esse preconceito, né? E será que tem outros pronunciamentos mais pra frente? Ai, eu tô amando, gente. Eu amo histórias assim, que tem várias visões, várias versões. Ai, coisa boa. E às vezes também não são. Então, vamos pegar aqui o que a mãe diz, que é o que a gente tem. Não acho que o que aconteceu ali foi bullying, tá longe de ser, pelo que ela descreveu. Aí agora a gente vai pro comentário que eu expus aqui no início do vídeo, que é um comentário que tá lá no vídeo da moça, né? Da mãe que tá falando que a escola ligou pra ela, etc. Essa semana eu tive essa conversa com uma das minhas turmas. Esse ano eu estou com 20 turmas. E no geral, são turmas muito tranquilas. Eu tenho poucas que são... Tá, pega! Professor cuidar de 20 sala? E dá? Nossa, gente, eu lembro que na época que eu estudava na escola, tinha tipo assim, 12 salas. 12 na escola inteira. Tudo era 12. Era tipo, primeiro ABC, segundo ABC, terceiro ABC. Era tipo um negócio assim. Era pouquíssimas salas assim. Aquelas que a aula é na sexta-feira e na terça eu já tô sofrendo porque eu vou voltar lá de novo. São pouquíssimas. E o que me fez chamar a atenção dessa turma, que me fez ter essa conversa um pouco mais séria com eles? Primeiro, eles têm pouquíssimas noções de respeito com a gente e entre eles. Quando nós, professores, chegamos, a recepção é horrorosa. Seja nas caras dobradas, caras de nojo, seja nas frases mesmo, eles fazem questão de ser desagradáveis. Quando a gente chama a atenção de algumas pessoas porque estão conversando demais, falando enquanto a explicação está acontecendo, algumas dessas pessoas olham pra nós, professores, como se a gente estivesse atrapalhando a conversa deles, e não a conversa deles atrapalhando a aula. Nossa, é verdade. Pior que... eu vou me culpar um pouco aqui. Na época da escola, eu falava, eu gostava de conversar. Mas, em minha defesa, eu era daqueles que conversava, mas eu estudava. Mas eu também não ficava atrapalhando a aula. Eu gostava de falar, mas em momentos pontuais. Tipo, eu não desrespeitava o professor. Tipo, vai falar assim, ai, professor, cala a boca! Jamais, tá louco? Eu tinha um senso. Mas naquela época, nossa, parece que faz muito tempo, né? Eu me formei em 2018 na escola. Já tava começando a tipo, esse rolê de desrespeito, sabe? Mas a gente ainda respeitava o professor. Eu imagino hoje que essas crianças é tudo cão, desaforada. Ah, se eu fosse o professor, era só um chicote da mão. Que falou alguma coisa, na cabeça. Muito fico refletindo que se vocês me tratam assim, e o professor, teoricamente, bem no campo das ideias para essa turma em questão, é uma figura de autoridade, fico pensando como é que vocês tratam outros colegas quando não tem nenhum adulto por perto. E aí, na hora que falei isso, alguns estudantes deram aquela balançada de cabeça, assim, de como quem tá pedindo socorro em silêncio, porque tem medo, às vezes, de falar, de levar pra direção e sofrer algum tipo de retaliação pela turma. Então, sobre o comentário dessa moça, que diz que a infantilidade do professor da situação lá da mãe relatada e levar pra diretoria a questão
questão do bullying, mas vamos deixar claro que não foi bullying. Mas essa postura desrespeitosa precisa sim ser relatada e comunicada de imediato aos pais, porque, mais uma vez, se faz isso com um adulto que, teoricamente, é figura de autoridade, imagino que não faz com outros estudantes na calada ali, ou na surdina. Nossa, fez sentido. Agora isso alugou um triplex na minha mente. Real, não tinha parado pra pensar por esse lado. Se o professor, porque na época… Gente, na minha época… professor, a gente tinha medo dos professores. Tipo assim, a gente não saía desaforando na cara deles. Tá louca? Nunca. Então, se já tá num nível que tem coragem de olhar pra cara do professor e rir da cara dele, imagino que não faz com os colegas. Realmente agora é uma coisa que… Nossa, essa professora me abriu mentes. Agora essa professora me deixou aqui, ó, pensativo. E que fique claro também que eu não estou falando especificamente que o filho dessa moça faz alguma coisa na calada da surdina, porque eu não sei quem é o filho dessa moça. Essa moça passou na minha For You lá 2 vezes. Uma delas foi quando ela falou que o filho dela não sabe cortar o pão lá do Outback. Mas assim, não… Ai, ó, que liga lá com o pão. Então o menino que não sabe cortar o pão… Ai, menino, tu não sabe cortar um pão e ficar rindo do professor? Eu vou me calar? Gente, eu vou me calar. Não é uma inferência sobre o filho dela, é sobre situações de escola. E pra fechar esse vídeo aqui, pra ele não ficar extremamente longo, o negócio do risinho. Não sei qual é o estado de saúde mental desse professor também, mas anos atrás, tinha um perfil, assim, da comunidade escolar que eu trabalhava anos atrás, tinha um negócio dos estudantes, dos mais novos aos mais velhos, ficarem rindo, parecendo uma hiena a aula inteira, de qualquer diabo que acontecia, ou que não acontecia. Ai, eu era meio assim, não vou mentir. Quando a gente é adolescente, a gente é idiota. Então, tipo assim, às vezes não, era dias e dias, fases e fases. Tinha dias que a gente tava, parece que a gente, sei lá, comer um salgado do circo, que a pessoa falava oi e a gente… rachava o bico. Então, ai, não vou me entregar. Oxe, o vídeo não é sobre mim, já me formei, supera. Novo, não estou dizendo que é o caso do filho da moça do vídeo. Estou relatando uma situação sobre risinhos. E chega um momento que essa porrada de risinho fora de hora, em momento inadequado, enche o saco. E aí, nesse horário vago, eles passaram na porta de uma sala e riram da aparência duvidosa do professor. Aí, queria muito saber que aparência duvidosa é essa. E mais uma vez, voltamos à questão do bullying como um termo guarda-chuva para esconder outros tipos de violência. Vamos pegar aqui e aí uma situação hipotética, né? Temos um estudante que ele ri porque ele acha que o colega de turma dele é um esquisitão. Aí você vai ver quem é esse colega de turma. Esse colega de turma tem alguns diagnósticos ali. É um garoto TEA, é um garoto DEPAC, é um garoto que tem uma dificuldade de comunicação, de verbalização. E aí esse outro estudante ri porque ele é esquisitão. Você percebe aqui que o bullying, na verdade, é capacitismo? Isso é mesmo, gente. Na escola, sempre quem sofre bullying é os mais prejudicadinhos. Pode falar assim? Acho que não, né? É sempre quem tem uma dificuldade de se encaixar, pode-se dizer assim. Então são os mais timidozinhos, são os que têm… Nossa, o medo de eu falar alguma coisa e falar uma merda. Mas é isso mesmo, quem é diferente, vamos lá. Vamos entrar assim, pra eu não me lascar das palavras, que às vezes eu posso estar querendo falar uma coisa e o povo entender outra. Quem é diferente do que é considerado normal, entre aspas, pela sociedade, realmente são os que são os mais sofridos do preconceito. Ah, eu não sei falar bonito não, vocês entenderam. Vim com militância pra mim não. Outra situação, uma menina, uma estudante faz sucessivos comentários sobre o corpo, sobre o peso de uma outra colega. Vocês percebem que esses comentários todos, eles são ligados à pressão estética? E se for de fato um outro estudante gordo, a gente tá falando de gordofobia e não necessariamente de bullying? Ou em um outro caso, a gente tem ali vários comentários sobre o cabelo de um estudante. E nossa, mas seu cabelo tá sempre desarrumado, né? Nossa, mas nem que quando você passa gel, esse cabelo abaixa. E aí depois essa pessoa parece com um cabelo alisado. Antes um cabelo crespo, antes um cabelo cacheado, que nem o meu aqui, ó. E aí vocês podem ver que aqui fica uns cabelinhos aqui pra cima, ó. Tá crescendo, é cabelo cacheado. Se eu colocar uma presilhinha aqui, vai prender. Mas depois de um tempo vai subir uns cabelinhos. Normal, meu cabelo é assim. É o meu cabelinho que nasceu assim. Aqui, ó, nasceu assim. Mas depois de vários comentários, um estudante ali da adolescência, cheio de segurança, vai lá e alisa o cabelo. Vocês perceberam que aqui o bullying, na verdade, é racismo? Então… É verdade, sabia? Essas coisas que o povo fala acontecem porque eu já fiz isso. Desde quando eu sou novinho, vou até me abrir. Quando eu era adolescente, eu sempre sofri preconceito. Não, mentira, aqueles que vão contar a história triste. Não, mas é sério. Quando eu era adolescente, eu era muito inseguro com o meu corpo porque eu era muito peludo. Por exemplo, vocês estão vendo minha barba, meu bigodinho? É uma gracinha, né? Hoje eu tenho uma barba linda, de dar inveja, assim. Mas eu sempre tive bigodinho na época da escola. E eu também sempre tive muito pelinho, ó, deixa eu mostrar. Tá vendo que meu braço tem uns cabelinhos? Eu sempre tive cabelinhos no braço, na mão, ó, cadê? Aqui, ó, peraí, cadê nos dedos? Oxe, eu não sei pôr na câmera. Não tá focando, meninas. Enfim, e eu também sempre tive muito pelo na perna, ó. Peraí, como é que eu vou mostrar na câmera? Peraí. Vê se pega. Eu não consigo esticar. Que raiva. Peraí. Aqui, ó.
Eu sempre tive pelo na perna. E eu lembro que na época da escola, os meninos, eles não tinham. Todo mundo era muito lisinho. E eu tinha vergonha, porque como eu era diferente, isso desde novinho, desde tipo 11, 12 anos, eu não usava short na escola. Eu ia de calça, porque os meninos ficavam me zoando. Tipo assim, ai, tem pelo na perna. Não, que coisa idiota, gente. Tipo assim, é uma coisa fisiológica. Tipo, normal um homem, um menino ter pelo na perna, ter bigode. Tipo, isso é completamente normal. Ai, deu falta de ar. E eu lembro que eu usava uns moletons com o braço até aqui. E às vezes eu tapava a mão assim, ó. Porque eu tinha vergonha dos cabelinhos da minha mão. Então eu ficava assim, vocês acreditam? Galera, eu tinha insegurança. Meu sorriso, meu dentinho aqui, ó, os dois da frente, era muito separado. Então eu não sorria. Então toda vez que eu ia tirar fotos de alguma coisa, eu ficava assim. Porque a galera ficava me zoando também do meu sorriso. Então, tipo, são várias coisas extremamente idiotas que hoje eu olho e falo, gente, eu não acredito que eu me importava com isso. Eu não usava chinelo, porque eu tinha vergonha do meu pé. Porque tinha uns cabelinhos no dedo do pé, sabe? Uns pelinhos que às vezes a gente tem, no peito do pé também. Eu morria de vergonha. Eu não usava chinelo, eu só andava de meia e calça, porque eu morria de vergonha achando que o povo ia me zoar. E eu lembro que uma vez, uma professora virou e falou assim, vocês ficam rindo dele? Era eu e um outro menino da sala que tinha um bigode, o Bruno. E aí a professora falou assim, vocês ficam zoando eles que tem bigode? Quando eles crescerem, a barba deles vai ser linda. E a de vocês nem tem pelo ainda, não sei o que. A professora defendeu a gente. E real, hoje a minha barba é linda. Tipo assim, eu tenho um bigode muito maneiro, cara. Tipo, eu gosto muito de mim, enfim, das minhas características. E olha que coisa idiota, eu passei anos da minha vida me cobrindo, tipo, com vergonha de mim, porque a galera ria. Olha que coisa idiota. Então, realmente, isso gera sequelas, tá? Isso gera sequelas. Essa questão aí com o termo, porque às vezes não é bullying, às vezes não é perseguição sistemática, cotidiana, que tem ali já quase uma rotina de violências psicológicas e físicas. Às vezes são esses comentários que são deslocados da situação, que acontecem em baixíssima frequência, mas que pra pessoa que tá ouvindo parece que é todo dia e que faz com que essa pessoa de alguma maneira se automutile ou busque meios pra mudar a própria aparência, pra deixar de ouvir esses comentários desagradáveis. Sim, era exatamente o que eu fazia. Outro detalhe importante pra gente falar no vídeo também. Eu fazia bullying com os outros justamente também porque às vezes isso acontece. Porque eu tinha medo de fazerem comigo. Então, como eu era inseguro com a minha aparência, com o meu sorriso, com minhas características, com o meu bigode, enfim, eu zoava os outros pra ninguém me zoar. Galera, é uma coisa meio complexa, né? De se falar, ai, não tô gostando, não. Tô lembrando da minha fase bullying, não tô gostando disso, não. Ai, me deu uma coisa ruim. Já passou, já tem muitos anos já isso. Então, aqui não necessariamente a gente não tem um comportamento sistemático que caracterize o bullying, mas a gente tem outras formas de violência que são apagadas, que são sequer mencionadas, porque a gente tá sempre usando bullying de uma maneira torta e errônea. E aí, quando ela falava dessa aparência duvidosa do professor, eu fiquei me questionando, descreve pra mim. Queria que descrevesse pra mim. O que é uma aparência duvidosa? Como é que se aparenta alguém duvidoso? O que é isso? Que sempre que a gente faz esse questionamento pro adolescente, a gente vai encavucando outros probleminhas ali. A gente vai indo. Vocês conseguem me entender? Vocês que trabalham com adolescente, vocês estão me entendendo, não estão, não? Então, se a gente começa a questionar, perguntar, fazer perguntas ao problema, né? Que é o método aqui das ciências humanas. A gente vai fazendo perguntas ao problema. A gente vai chegar em uns lugares bem difíceis, viu? Porque ela reclama no vídeo que o problema é que a escola poderia ter gerido ali, sem comunicá-la, né? Inclusive, essa reclamação que muitos pais fazem. Tipo assim, nossa, você tá me comunicando meu filho? Não, que isso? Não, resolve aí, pelo amor de Deus. Mas, se a gente vai cavucando, vai chegando nos lugares bem difíceis. Que se a gente não comunica de imediato, só pra o pai lá assinar um termo de responsabilidade, tipo assim, foi desrespeitoso com o professor. Desrespeito, tava rindo do professor, que já é grave, tá? Eu acho grave. Eu acho muito grave. Mais uma vez, se faz com a figura de autoridade, o que não faz na surdina? Aqui a tratativa que eu tenho com os meus adolescentes, eu moro em Brasília. E aqui teve um caso em 1997, que é o caso do indígena Galdino, que foi queimado vivo numa parada de ônibus. Todos meninos não, né? Alguns já eram adultos. Tinha um que era adolescente. Todos de escolas particulares aqui do DF. Todos classe média alta. E aí eu gosto de pesar a vibe em sala. Eu gosto. Quando vem com esses papinhos, mas foi só não sei o quê. Foi só não sei o quê, hoje, amor. Mas se eu não te der esse corte aqui agora, um corte de consciência, o que vai ser daqui a 10 anos? Se eu não te der limite agora? O que vai ser daqui a 15 anos? Se eu não te der um limite aqui agora? Se eu não te der esse corte? É verdade, às vezes a gente tem que dar um susto, assim, um negócio, pra ver se a pessoa acorda. Porque se você for, não, às vezes tem que dar um bufo, assim, que aí a pessoa já fica esperta. Seco, que tem que ser duro, tem que te fazer repensar. E se eu ficar nessa do tipo assim, ai, que besteira, né? Coisa de criança. Sim, gente, tem coisa que é de criança, tem coisa que é da idade, tem coisa que é da adolescência, tem coisa que é violência, tem coisa que é falta de limite, tem coisa que é falta de educação. Então, assim, vamos dar os nomes certos para as coisas certas. Vamos sempre que possível tá pensando ali em por que a escola ajuda dessa maneira. Claro, tem escola que erra. Não vamos negar isso. Mas vamos tá evitando. Porque no final do vídeo ela até diz assim, quer praticar bullying? Só não faz esse negócio chegar em mim. Usando o termo erroneamente ou usando ele corretamente. Essa é uma frase muito ruim. É uma fala muito ruim, assim. Poderia passar horas aqui explanando por que é ruim, mas o vídeo já tá longo. Nossa, essa professora aqui, ela hablou. Essa professora aqui
Essa aqui ela hablou, tá, galera? Ela falou e eu concordo com gênero, número e grau. E, gente, eu não fiz bullying quando eu falei que ele parece o Chaves. Eu amo Chaves. Ai, eu aqui me autocorrigindo. Eu não tava zoando a aparência dele. Eu não acho Chaves feio. Eu gosto de Chaves. Antes que vocês me cancelem e falem que eu tô zoando o professor. Eu não tava, tadinho. Inclusive, se eu fosse aluno dele, eu ia falar: professor, você parece muito o Chaves, porque eu acho isso muito legal. Não queria me acusar, não, que aí já peso a consciência, né? Vocês falam, enfim, vamos continuar o vídeo. Nós temos mais um react de outro professor. Eu conheço ele! É o Sr. Jesus! Tipo assim, conheço de vídeo, a gente se segue assim de rede social. E ele é bem militante, tá? E quando ele habla, ele fala das militâncias. Vamos descobrir que agora a gente vai abrir o Quebrando o Tabu. Gente, agora é a hora da militância no vídeo. Quer ver? Pelo que eu conheço, vamos ver que agora ele vai hablar. Se você conseguir assistir isso aqui até o fim, assista, porque depois eu quero tecer alguns comentários. Hoje a escola do Guilherme me ligou. Hoje eles estrearam um meio de contato com a mãe dele. Eles ligaram. Bom, a gente já viu o vídeo, né? Então vamos pular pra parte que ele fala. Obviamente não vou crucificar os meninos por dar risada. Bom, é muita besteira, não vou fazer vocês assistirem mais de 2 minutos de vídeo, não. Os maiores problemas que nós, professores, temos no ambiente escolar não está relacionado ao aluno, mas sim aos pais desses alunos. Como eu disse, realmente, o problema às vezes é a mãe. Aos responsáveis desses alunos. Existem inúmeros pais, como este aqui, por exemplo, que relativizam todas as situações que ocorrem no ambiente escolar, e eu digo situações de violência. São pais como esse, mães como essa, que engaja o comportamento grotesco, grosseiro e desrespeitoso dos próprios filhos, porque eles falam dentro das suas próprias casas que tá tudo bem eles se zoarem entre si, que tá tudo bem eles zoarem o professor, até porque o professor, eles não gostam mesmo do professor, então eles podem zoar o professor. Quando ela fala sobre fisionomia duvidosa, ela está dizendo para o filho que tá tudo bem ele zoar outras pessoas que ele não acha bonito, tá? Mas aí se eu viro pra ela e falo que ela tem essa cara de baiacu... Porque tá zoando as mulheres. Que daí se eu viro pra ele e falo que esse olho dela... eu vou até ficar quieto. Continua o vídeo. Tudo bem ele dá risada da cara do professor, porque o professor é feio, porque ele se parece com um amigo. Só quem é professor sabe que o maior problema que nós encontramos no ambiente escolar não é o aluno. O aluno não é o problema. O problema é a bagagem que ele traz de casa. O problema é a cultura que ele traz de casa, que por muitas vezes essa cultura é uma cultura misógina, é uma cultura racista, é uma cultura preconceituosa, e aí o professor precisa lidar com tudo isso dentro da sala de aula para fazer com que esse aluno, essa criança, se desenvolva enquanto um sujeito ético, já que os pais não são. Ele fala bonito, né? Esses professores têm uma didática, né? Você vê que eles falam assim, umas palavras rebuscadas, né? Que eu falando porque nós trouxe, aí nós fumo, aí nós voltemos. Eu falando assim, eles falam umas palavras robustas, né? De atitudes grotescas e não sei o que, gente estudada, né? Outra coisa, né? Eu sou estudado também, mas é que eu sou eu. Quem é professor sabe que os alunos brincam entre si, eles se zoam entre si, mas existe uma diferença absurda entre a brincadeira, a zoação e cometer crime. Eu digo crime porque eles são preconceituosos, eles trazem isso dentro de casa. Então, eles cometem um crime de intolerância religiosa, de homofobia, de misoginia. Aí, quando a escola aciona os pais irresponsáveis, meio que a escola fica sem saber, porque entende o comportamento do filho vendo o comportamento dos pais. Eu já tive reuniões com alguns pais que eu olhei para o garoto e vi que o garoto era vítima daquela situação que ele estava vivendo. O garoto apenas repetia o comportamento que o pai, que a mãe tinha dentro de casa, em relativizar tudo. Isto aqui é só um dos exemplos do que professores passam diariamente ao ter que lidar com esse tipo de gente que não adulteceu.
Ai, são muitas camadas, né, desse vídeo. Eu tenho algumas opiniões, mas eu vou guardar pro final do vídeo. Vamos ver nos mais uns desenrolares, que pelo que eu vi aqui, eu acho que tem mais alguns desenrolares da história. Porque até então a gente tá vendo as pessoas reagindo ao vídeo da moça lá, a galera opinando. Ai, olha esse aqui, esse título aqui é interessante, gostei, peraí. Olha, o título desse vídeo é "E ela volta mais uma vez". Então nós temos pronunciamentos da dona Tamara. Ah, ela veio se defender! Gostei, vamos ver. O que tá escrito aqui? Tem coisa que fica complicado passar pano. A escola tá certa, educar um ser humano não é ensinar. Dar bom dia para o porteiro. Vamos descobrir o que ela falou. Com essa mesma roupa, será que ela gravou no mesmo dia? Vamos ver. Atualizações sobre a ligação da escola do Guilherme. Hoje eu quero falar com vocês de um assunto muito sério. Hoje pela manhã eu falei pra vocês que a escola havia me ligado e tudo mais. Falado que o Guilherme tava rindo da cara de um professor junto com outros alunos e tal. Enfim. Eu vou tentar ser o mais rápida e objetiva nesse vídeo para fazer com que vocês entendam alguns pontos. Ah, então isso aqui foi logo em seguida, porque aquele vídeo ela falou realmente que a escola tinha chamado, nananã. Então aqui já é dando as atualizações. Eu gosto assim, quando já vem o desfecho. Vamos descobrir o desfecho dessa história. Primeiro, não é normal rir da cara de um professor, é óbvio. O professor, ele é a autoridade máxima dentro da sala de aula. Ai, agora mudou o discurso. Agora mudou o discurso. Que antes falou que quer zoar, zoa no off. Quer fazer bullying, quer não sei o quê. Você meça suas palavras, parça, que agora tá mudando o discurso. A questão que eu mais falei é sobre a falta de autoridade que as escolas têm hoje em dia em lidar com alunos, adolescentes, crianças e afins. Só que isso eu sei que responsabilidade disso não é só da escola, né? Se a escola toma qualquer ação, ela sai como, nossa, super errada. Então eu sei que isso não é só responsabilidade da escola. Bom, eu entendi isso e eu entendo que a escola tem as suas limitações. Mas acho sim que falta autoridade. Ponto 2. Não é normal rir da aparência de ninguém. Que mentira! Que mentira, Renata! Que mentira, Renata! Ela acabou de falar no vídeo. Eu não tô maluco. Mano, eu tô coringando. Essa mulher tá me tirando de maluco. Gente, ela falou! Não, ela tá me tirando de maluco. Mano, ela tá me tirando de maluco. Só que venhamos e convenhamos. Todo mundo ri e comenta da aparência de alguém. Todo mundo faz isso. A questão é, quando eu falo não ser pego, você não faz isso na cara da pessoa. Você faz isso no off. Às vezes você faz um comentário tipo, a pessoa é desprovida de alguma coisa. Você faz isso no off com seu amigo e tá tudo bem. Agora, se você falar pra mim, porque eu não comento da aparência de ninguém, eu não falo da aparência de ninguém, porque eu acho que a gente tem que falar, mentira. Às vezes você é falsa com aquela sua amiga que faz um monte de coisa pra você. Então toma vergonha na sua cara que você fala mal da sua família inteira. Entendeu? Então é mentira. Existe, todo mundo comenta de alguém. Todo mundo comenta alguma coisa. Seja da aparência, seja do caráter, comenta. Não, comentar é uma coisa. Beleza, você fazer uma zoeira, um negócio, como a galera falou no vídeo. Agora, você ser capacitista, racista, preconceituoso… Tá, ó, eu vou dar eu vou passar esse pano pra ela nessa parte aqui, porque realmente, deixa eu mudar. E vocês vão convenhar comigo no vídeo. Realmente, quando você está com seus amigos próximos, às vezes você se sente à vontade de fazer algumas brincadeiras, algumas piadas que podem ser consideradas pesadas, porque você tem intimidade com as pessoas do meio. E as pessoas que estão com você sabem que não é verdade as piadas que você está fazendo. Realmente isso acontece, galera. A gente não vai ser hipócrita. Às vezes a gente faz uma brincadeira que a gente fala que todo mundo zoa, né? Se vazar essa conversa, a gente vai ser cancelado. Hahaha. Mas porque nós estamos em amigos, num ambiente controlado, que não vai sair dali. Agora, você vem com esse discurso de que todo mundo zoa, todo mundo brinca, todo mundo fala da aparência dos outros, há esse limite. Tipo assim, eu não vou na frente, na cara de uma pessoa que eu vejo como uma figura de autoridade, ou alguém que eu não tenho tanta intimidade, e fazer uma piada baixa. Piada eu falo… A câmera até pegou ali na TV, de tanto que eu tava militando. Você não vai chegar pra uma pessoa que você não conhece e falar também essas coisas, não. Tirar de louca, não. Alguma coisa. Então não cabe a nós aqui colocar os adolescentes, esperar que os adolescentes sejam maduros a ponto de não zoar ninguém. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo já passou pela adolescência, todo mundo já foi zoado, todo mundo já zoou. Então vamos… Sim, todo mundo foi zoado, todo mundo já zoou e todo mundo tem alguma sequela. E aí, a gente vai sequelar todo mundo pra sempre? A gente vai viver sequelando? Mano, ela não me viu nervoso.
Mano, esse é o tipo de mãe, sabe assim que eu tô sentindo? Que se o filho dela, vamos supor, estuda na escola da minha irmã, não vou nem falar minha filha que eu não sou pai. Se o filho de uma mulher dessa estuda com a minha irmã e eu fico sabendo que ele faz um bullying com a minha irmã e ela me solta uma dessa de ai, porque adolescente zoa, mas eu tinha destruído até a 3ª geração dessa família. Mas aí ela ia descobrir o que é zoeira, aí ela ia me conhecer. Você entender, tipo, a linha de raciocínio deles? Eu sou mãe de adolescente, não dá pra eu punir o meu filho toda vez que ele tiver uma atitude que eu tive no passado. Dá sim! Ai, lógico que dá, cara! Oxi! Pra ver se eu tô inventando, galera. Você ser pai não é justamente você dar ao seu filho, proporcionar a ele a chance de não cometer os erros que você cometeu? Ou eu estou inventando? Ah, não, mulher. Não, cara, eu tô acreditando. Então eu preciso sentar e conversar com ele. Não é normal rir da aparência do outro, mas você faz isso o quê? No off. Você faz isso no off. Porque você faz que eu sei. E ele também vai fazer que eu sei, porque ele é adolescente e tá tudo bem, ele vai viver a adolescência dele. Ai, gente, isso é meio complicado, essa fala. É isso. Ponto mais importante de tudo. A escola me ligou, a gente fez uma chamada de vídeo. Eu entendi qual que foi o contexto da situação, entendeu? Foi um contexto ruim, não foi algo legal, foi algo assim... E qual que foi? Fala logo. Não vou entrar tanto em detalhes, mas, por exemplo... Ah, não, eu quero os detalhes da história, mó raiva. Uma pessoa, ela é magra demais. Aí os meninos vão lá e tipo, zoam isso. Não foi isso que aconteceu, tá? Mas digamos que seja isso. Não é algo a ser falado, entendeu? Você não fala, você não zoa o corpo de alguém pra essa pessoa, você não deixa ela constrangida nem nada do tipo. Resumo da ópera. Sim. Conversei com a escola, falei com a escola tudo o que aconteceu, sabe? E ainda a escola me falou que tinha a filmagem, as câmeras, eles estavam brincando e dando risada, mas tipo, não tinha vídeo, não tinha áudio dos meninos falando nada. Tudo que aconteceu foi tipo assim, o professor se sentiu de uma maneira, vendo os meninos tendo uma atitude. Os meninos tiveram uma atitude que não era pra ter. E a escola tomou uma ação mediante a isso, mediante ao que o professor reportou. Aí eu falei assim, bom, o que eu quero saber? Existe um áudio, algo gravado que mostre o que eles falaram? Não estou invalidando jamais a forma como o professor se sentiu. Só ele sabe como ele se sentiu, entendeu? Mas eu quero saber se existe um áudio a ser gravado, porque eu quero usar isso também na minha conversa com o Guilherme. Aí eles falaram que não, que o que existe é tipo assim, uma dedução do que foi falado, né? A forma como o professor se sentiu. Aí eu falei assim, mas aí a gente precisa ter um cuidado também. Novamente, não invalida a forma como o professor se sente. Ela tá ensinando que o professor pode estar mentindo? Foi isso que eu entendi? Mas a gente não pode trazer pros meninos todo o peso de tudo que ele já passou na vida dele para uma ação dos meninos. Os meninos precisam ser punidos, eles precisam ser chamados, precisa ser chamada a atenção deles, claro. Tem que existir uma punição, mas a gente não pode, por exemplo, trazer para eles todo o histórico do que o professor passou com outras pessoas, como se eles fossem culpados por isso. Às vezes, tipo assim, o professor se sentiu assim, mas não foi essa a intenção, foi tipo alguma zoeira. Novamente, gente, pelo amor de Deus, não é uma defesa deles. Eu acho que eles têm que ser ensinados, eu acho que eles têm que ser conscientizados, eu acho que eles têm que ser punidos. Mas eu acho também que a gente não pode virar e colocar neles um peso que talvez eles não tenham, talvez não tenham certeza, porque eles não são meninos ruins, são meninos bons, entendeu? O Guilherme, ele me ajuda muito no dia a dia. Não é o que tem a ver a bunda com as calças. Tem um monte de bandido também na cadeia preso, que é um ótimo filho. Que obedece a mãe, que respeita a mãe, que chama de senhora, que vai com a mãe no culto e tá lá preso porque trafica droga. Nossa, eu militei bonito agora. Gente, eu inventei isso, eu falei isso da minha cabeça, sabia? Nossa, eu me senti muito militante agora. Não fez o sentido que eu falei? Que orgulho de mim. Quando eu preciso ter qualquer cuidado com a minha mãe, o Enzo é um menino extraordinário. Então, assim, são pessoas que eu conheço a índole. Então, eu tô falando sobre pessoas que eu conheço. E não estou falando que eles não têm que ser punidos. Aí o diretor falou assim, não, eu concordo, o professor inclusive mostrou essa preocupação e tudo mais. Resumo da ópera. Os meninos vão precisar fazer aí um trabalho, entendeu, voluntário, pra compensar essa atitude e pra se conscientizar em relação ao bullying. O que eu acho válido, porque, novamente, eu nunca normalizei o bullying. Não tô acreditando. Ô, edição, bota aqui o trecho dela falando que quer fazer bullying, faz, mas não faz na minha frente. Vê se eu tô ficando maluco. Mano, ela não me tirou de maluco. Bota aí, edição. Uma atitude legal, da risada, né? Eu acho que eles estão errados aí em ter sido pego, na verdade. Errado, é igual eu falo pro Guilherme, você quer ser esperto, quer fazer arte, só não seja pego. Mano, ela não me viu, maluco. Mano, ela não vai me tirar de maluco, ela não vai me tirar de maluco, não vai. Você não vai conseguir. E eu falei, não, eu normalizei sim, porque eu acho que deveria ser mais normalizado. Mas o que eu falei sobre bullying é que era menos chato
quando as pessoas não enxergavam todo esse problema. Só que, gente, eu tô falando do meu local de fala. O meu local de fala não doeu tanto. Mas aí seu local de fala é uma merda, né? Que aí seu local de fala é um local que não existe, não há esse local. É aí que tá o negócio, entendeu? É fácil eu falar que o bullying não doeu tanto, mas uma pessoa que sofreu racismo, por exemplo, nela doeu muito. É. E aí você vai normalizar? Gente, o meu bullying mais pesado é porque eu tinha pelo no braço. Isso não quer dizer que não doeu, óbvio que doía, mas infinitamente menor do que alguém que sofreu algum tipo de preconceito, algum tipo de racismo. Mas aí, porque em mim não doeu tanto, mas não tem tanto problema fazer bullying, né? Porque em mim não doeu. É óbvio! Burrice! Então, pra mim não doeu tanto, eles falavam, ai, você é seca, ai, você é magrela, ai, porque você é seca do Nordeste. Eu tava cagando, eles podiam falar o que eles quisessem, eu podia comer o que eu queria, doce a hora que eu queria. Entendeu? Então, em mim não doía. É por isso que, pra mim, bullying é normal. Mas pra uma pessoa que sofreu racismo, por exemplo, não é. Doeu. Então, vamos aos fatos. Vou falar rápido, porque já tô falando demais. Eles vão fazer um trabalho pra se conscientizar em relação a tudo isso. Eles têm que entender que não é assim. Eles não podem constranger uma pessoa dando risada ou qualquer coisa do tipo. É besteira. É besteira. Mas eles poderiam ter feito isso ali, entre eles, escondido. Entendeu? Mas você tá ensinando eles a fazer... Não podia! Fazer escondido, mano, que ódio, cara, que ela falou as coisas certas, ela, não, gente, realmente errou, tem que ser punido, mas podia fazer escondido, esse mas que ela puxa, é aí que não dá, mulher. Como é que eu vou concordar com você, mulher? A gente vai até aqui, aí chega na hora que você fala, não, realmente, aí ela caga, faz toda a merda. Escondido. Gente, pelo amor de Deus, para de falso moralismo. Todo mundo fala mal de todo mundo por trás. Entre aspas. Assim, todo mundo faz um comentário ridículo por trás. Você faz algum comentário por trás que você seria cancelada com certeza. Sim, com meus amigos, que eu tenho intimidade, falando entre os meus amigos. Agora, dos outros eu não faço, não. Mas não faço… Nossa, esse peso eu não carrego nunca. Eu falo altas atrocidades, sim, com meus amigos, que eu tenho intimidade. E que eles também retrucam de volta. Mas nada também que, nossa, meu Deus. Meu Deus. E eu acho que não é sobre falso moralismo. Eu acho que é sobre… Não tem a ver, entendeu? Tipo assim, uma coisa que não tem a ver uma coisa com outra. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra no sentido de que o filho dela zoou o professor na frente dele, dentro de uma escola, uma figura de autoridade, é completamente diferente de eu estar aqui sentado no meu sofá com meus amigos, comendo bis e eu falar que a minha amiga parece um varapau. Muito, pra mim, totalmente diferente. É errado igual? É errado igual. É errado igual. Eu também acho que é. Mas, tipo assim, eu acho que são dois pesos, duas medidas. Eu acho que uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Então vamos, sabe? Vamos aceitar isso primeiro? Vamos aceitar que a gente não é perfeito antes, aí depois a gente julga o outro. Mas eu não tô julgando, não. Eu só tô falando aqui pra dar um entretenimento, tá, galera? No final das contas, eu não tô nem aí. Terminou de gravar, eu vou ali comer meus lanches. A vida seguiu, Que eles tinham que rir, ou qualquer coisa do tipo. Eu só acho que se fizesse algum comentário, não era jamais na cara da pessoa, constrangendo a pessoa, fazendo qualquer coisa do tipo. Resumo, gente. Eles serão punidos dessa maneira. Eles vão fazer uma atividade pra se conscientizar, vão ter que estar mais cedo na escola, entendeu? Vão chegar mais cedo na escola 3 vezes na semana, ótimo, que pelo menos tá em algum lugar. Terceiro ponto. A escola tem sempre que trabalhar em conjunto com os pais pra que o adolescente, que a criança, se torne a sua melhor versão. É sempre um conjunto, não é? Oxe, mas ela acabou de falar que não queria que a escola chamasse ela no outro vídeo. Se descontradizendo, porque se você não lembra, eu lembro. Ela falou, podia ter me ligado, podia ter mandado e-mail, mas fez eu ir até a escola, achou tão ruim. Aí agora é um trabalho conjunto da escola e o pai. Engraçado. Um guerreando contra o outro. Então eu tô completamente de acordo com a escola. Se a escola virasse pra mim e falasse, o Guilherme vai ajudar a fazer merenda durante 2 meses, junto com as tias da merenda. Ótimo, vai. Quem mandou? Eu não mandei ele ficar zanzando na sala dos outros, dando risada do povo. Paciência. Aí as pessoas falam, mas você fala que não gosta, que grita, e você com certeza iria brigar por ele fazer algum… Não ia, gente, vocês não me conhecem. E eu zoaria o Guilherme, sim. Eu zoaria o Guilherme, sim. Eu era a primeira pessoa que eu falava pro Guilherme, não faz isso daqui não posta essa foto não, você tá bem feio nessa foto. Olha isso daqui, ó, o jeito que tá parecendo… Não, tá horrível. Eu vou sair com o Guilherme e falo pra ele, você vai que chinelo horroroso? Eu vivo falando algumas coisinhas assim, ó, pra mostrar pra ele como que é o bullying de verdade. Então ele aprendeu em casa. Eu tenho algumas opiniões, mas eu vou guardar pro fim do vídeo que a gente faz um recap. Aproveitar que os vídeos estão acabando. Calma aí que a gente já vai opinar sobre. Vamos lá para mais um vídeo aqui que se chama pronunciamento. Eu acho que ela se pronunciou de novo. Caramba, gente, um vídeo de 11 minutos se pronunciando. Nossa, vamos ver o que ela se pronunciou agora de novo. Essa frase impactante é pra fazer você permanecer no vídeo e reconhecer de fato que eu errei. Se você dedicou parte do seu tempo nos últimos dias pra assistir algo relacionado a mim, eu te convido a ficar.
No entanto, se Nossa, mas ela tá lendo um texto, né, aqui, porque falando desse jeito. Ah, então isso aqui foi depois de dar toda a merda? Foi depois de girar tudo? Ah, vamos descobrir. Será que teve uma redenção da vilã? Vamos descobrir. você foi uma das pessoas que agiu com ódio, eu peço pra que você não permaneça nesse vídeo, porque eu não aprendi com você e ele não é destinado a você. Eu não fiz ódio não, viu, ô Tamara? Se você assistir esse vídeo aqui, foi tudo zoeira. Você vir perguntar amanhã, eu nem lembro mais do seu nome. Eu fiz pra dar um entretenimento, uma AdSense, um negócio, tá aqui no YouTube, que eu não tenho raiva de ninguém, eu só comento as coisas. Gostaria de ressaltar que esse texto que eu vou falar nesse vídeo, ele foi escrito por mim. Então, em alguns momentos, o vídeo vai parecer que eu estou pausando, sim, porque existem alguns pontos nesse texto que eu preciso abordar e eu não quero esquecer nada, deixar nada fora de contexto. Ela realmente tá lendo, pelo menos admitiu. Mais. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpa a todas as pessoas de bem que eu ofendi com o meu vídeo. Todas as pessoas que se sentiram ofendidas e magoadas com as minhas falas. Antes de aparecer aqui com a cara lavada e com a camisa branca, eu refleti muito sobre o contexto geral e analisei a situação de longe. Inicialmente eu foquei apenas nos odiadores e isso me desviou do propósito geral de tudo isso. Gente, isso é muito coisa de internet, né? A gente faz merda e aparece com a cara lavada e uma camiseta branca. Por falar que isso é meme, mas isso é muito real, cara. Isso é muito real. Apesar de já saber que existem falas problemáticas no vídeo, inicialmente eu pensei, eu não vou dar o que eles querem, mas eu não precisava focar neles. Eu precisava focar em pessoas de bem que de fato se sentiram ofendidas com a situação. Tanto uma pessoa que já sofreu chacota, bullying ou qualquer tipo de constrangimento por parte de outras pessoas que se sentem superiores, quanto dos professores que estão também nesse meio do caminho aqui e se sentem cada vez mais invalidados dentro da sala de aula. Eu não estou falando que todos os professores são santos e éticos. Estou me referindo nesse vídeo apenas a professores éticos, pessoas de bem e que se sentiram ofendidas com tudo o que aconteceu. Que de alguma forma despertou a dor que vocês sentiram na vida de vocês em algum momento e de uma forma egoísta eu acabei invalidando essa dor. Eu errei não só como pessoa, eu errei como mãe também. E apesar de precisar ser gentil comigo, eu preciso assumir aonde que foi o equívoco para que eu possa fazer uma reparação genuína disso. Até aqui tá indo bonito, tá? Não vai se cagar, tá indo bem. E a minha intenção não é apenas dizer, eu errei aqui. Quando eu refleti sobre a necessidade de fazer um vídeo de pronunciamento, eu pensei, eu sei que eu tenho falas problemáticas, mas aonde eu preciso buscar um conhecimento para que essas falas não se repliquem no futuro. E eu nem estou falando sobre cancelamentos e etc. Estou falando sobre não machucar pessoas ou não invalidar a dor de outras pessoas. Porque não é porque não dói em mim que não dói em outras pessoas. E é claro que eu não estou tirando todo o meu discurso quando eu falo que existem mimimi. Em alguns momentos eu acredito que existam sim exageros. Todavia, entretanto, esse vídeo, aquele vídeo que eu falei, não se trata de um mimimi. Se trata da dor de uma pessoa, se trata da dor de várias outras pessoas que também se sentiram aí machucadas com a forma como eu me pronunciei. Eu queria apenas ligar a câmera, falar algumas palavras doces pra vocês e falar, eu errei, me desculpa, tá bom? Eu tô arrependida e daqui a pouco replicar essa atitude, mesmo que não seja na frente das câmeras. Eu quis aprender de fato, então eu sempre faço isso. Sempre quando eu passo por qualquer situação, seja ela difícil, seja ela... mais é difícil, né? Seja ela difícil, que é a principal, eu me retiro, eu faço a digestão de tudo aquilo que tá acontecendo, eu esfrio, e é onde eu preciso, de fato, analisar o que eu preciso aprender com aquilo ali. Será que ela fez esse texto no chat GPT? Tem nada a ver com o vídeo, é que me veio esse pensamento agora. E foi exatamente isso que eu fiz. O primeiro erro foi a precipitação em ter postado um vídeo assim que a escola entrou em contato comigo. Até então eu não sabia de nada, não sabia do que tinha acontecido, eu não sabia do que havia sido falado, feito, nada. Eu simplesmente postei um vídeo porque, com base nas experiências anteriores da antiga escola do Gui, onde qualquer coisa que acontecia eles pediam pros pais ir no colégio, coisas que de fato poderiam ser resolvidas pelos professores, como jogou comida no teto, rasgou a folha do caderno do colega, e essas coisas simples assim, que poderiam ser resolvidas dentro da sala de aula, eu imaginei que seria isso também. Então eu não dei a devida importância, entendeu? Eu não dei a devida importância pra escola me acionando pra ir até lá. Eu achei que era algo simplesmente fácil de ser resolvido, onde o professor poderia colocar os adolescentes no lugar deles, enfim, vida que segue. E não era. Eu só tomei ciência disso depois da reunião com a escola. E a reunião com a escola ela veio após a postagem do primeiro vídeo. Inclusive eu postei os desdobramentos de toda a situação. Informei que eu estava do lado da escola, né, no que a escola havia decidido, obviamente. Mas eu ainda permaneci com um discurso de que,
nem foi tão grave assim, foi só, tipo, uma risada, sabe? Permaneceu mesmo? Gostei que está admitindo. Eu vou te dar esses pontos, gente. Que a gente tem que brigar na hora certa, mas tem que parabenizar também. Até aqui está admitindo. Se é de coração ou não, aí já não cabe a mim julgar. Mas estou achando interessante. Novamente, o que dói em mim, não dói no outro. O que dói no outro, não dói em mim. Então eu não dei essa devida importância, entendeu? A situação em si. Segui com um discurso de normalizar o que aconteceu. Lembrando que eu só tive noção da gravidade do que aconteceu após a reunião com a escola, o que aconteceu depois do primeiro vídeo. Mas o que se fixou pra muitos foi apenas o meu primeiro vídeo. Tanto que as reações elas começaram e se estenderam referente ao meu primeiro vídeo apenas. Agora a gente vai pra outra área onde eu cometi erros graves com as falas. Faça, só não seja pego, e aparência duvidosa. Apesar de não querer dizer literalmente isso, na situação, por exemplo, faça errado e só não seja pego, não foi exatamente isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que você quis dizer. Desculpa, amigo, mas foi. Você ainda falou, faça, mas não deixa eu descobrir. É literalmente o que você quis dizer, sim? Foi no intuito de dizer, você quer falar mal de alguém? Não seja na frente da pessoa, né? Mas essa frase, ela não sabia. Sei se foi isso, não. Sabia na gravidade de toda a situação que aconteceu. Enfim, eu falei muito nessa frase. E sobre aparência duvidosa. À época, eu nem sabia como eram as aparências das pessoas envolvidas. Então, falando isso, eu acabei justificando atitudes inapropriadas. Mas quando eu falei, todo mundo fala mal de alguém por trás, eu não menti. Eu ainda continuo com o mesmo pensamento. Mas nesse caso em específico, não se tratava de uma fofoca inocente ou de, ai, você viu a roupa de fulano? Que feia, não é? Não era isso, entendeu? Era uma situação onde expôs alguém a um constrangimento, onde deveriam ser corrigidos e eu agi normalizando a atitude deles. Exatamente! That's the point! Exatamente! Ah, estou gostando, cara. Exatamente. Olha, gente, ela está admitindo. Isso é muito bonito e muito nobre, tá? E novamente, eu não estou crucificando os meninos porque eles são adolescentes. Eles vão errar. E é o meu papel, o nosso papel, é corrigir e conscientizar eles das coisas. Entende? Eu deveria ter buscado mais com eles, eu deveria ter buscado mais informações, eu deveria ter buscado entender realmente o que aconteceu e não simplesmente, mas foi isso aqui que aconteceu, ó, tipo base. Aí eu falei, é básico mesmo, e seguimos. Porque eu não tô com muito tempo agora, mas não existe isso. Eu preciso parar e entender o que ele quis, o que o Guilherme quis dizer aqui nesse negócio, tipo, o que ele quis dizer aqui. Pra poder achar, talvez, um erro de pensamento dele, que talvez vai piorar com o passar do tempo, se eu não corrigir agora, no pequeno, no pouco. Os dois são garotos incríveis, mas em toda essa situação existia uma adulta responsável por conscientizar ele do que havia acontecido. Uma adulta que não poderia normalizar, mostrar a autoridade, essa pessoa foi eu. Eu não preservei a segurança deles, não preservei a segurança em não expor eles à opinião de milhões de pessoas que vão pegar 1% do que aconteceu, um recorte, e vão definir eles como mau caráter ou coisa. Aí também ela cagou, porque a partir do momento que você joga na internet, gente, acabou. Internet é o pior merda que você faz, é querer expor, pedir opinião, porque, meu, caiu na boca do povo, acabou. Olha que louco, eu nem sei onde essa mulher mora. Ela mora lá na longura de mim. Nem sei onde ela mora, o vídeo dela veio cair pra mim, eu tô fazendo um vídeo aqui pro YouTube. Ela nem deve imaginar que isso ia acontecer. Então, tipo assim, a internet é um mundo que você tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes você fala uma coisa inocente, seu vídeo reverbera, como já aconteceu até comigo em outras situações. E aí quando você vai ver, foge do seu controle. E as pessoas começam a pegar, às vezes, 1% do vídeo que você fez, que já é 1% de toda a situação, porque não tem como num vídeo você resumir toda a trajetória de uma pessoa. E quando cai no tribunal da internet, cara, acabou, sabe? Tipo, eu ainda fiz um vídeo na zoeira, eu tô aqui zoando com vocês, o entretenimento, reagindo, rindo um negócio, mas com certeza ela deve ter recebido mensagens extremamente pesadas, de galera xingando ela, da galera pesando, e tipo assim, por mais que eu acho que ela teve uma atitude errada, eu não acho legal esse linchamento virtual. Eu também acho isso um absurdo, até porque eu já sofri algumas vezes, e eu sei o quanto que isso não é legal e o quanto que isso não transforma. Então realmente ela se equivocou bastante de ter trazido isso pra internet. Mas já que trouxe, vamos fazer um mousse e reagir. Já que pisou na merda, minha filha, abre os dedos. E se for pra vocês ficarem com raiva de alguém nesse momento, eu peço que vocês fiquem com raiva de mim, porque de fato os meninos, eles estão formando o caráter deles. E o meu papel, naquele momento, era conscientizá-los e não expor como uma grande tour, sabe? Novamente, não tô aqui pra ficar me autoflagelando, mas eu só fiz o vídeo porque eu imaginei que fosse algo simples e banal, como acontecia na escola anterior. Eu não imaginava do tamanho do problema que isso foi para a pessoa envolvida, que foi para o professor envolvido, e tampouco o problema que isso se tornaria no futuro.
Eu não tô aqui pra me punir, eu tô aqui pra expor que depois de toda essa questão, eu tive conversas esclarecedoras com pessoas que de fato queriam me ajudar, pessoas que queriam ensinar, pessoas que viu eu reproduzindo falas problemáticas, mas ela pensou, eu preciso opinar sobre isso de forma, entre aspas, imparcial, mas que conscientize as pessoas, pra que elas também não pensem como essa sem noção aqui. Então foi vendo o vídeo de uma dessas pessoas, que eu acredito que não foram só vídeos ruins ou com ataques de ódio pra mim e pros meninos, tiveram outras pessoas que fizeram vídeos imparciais, vídeos construtivos, e foi vendo o vídeo de uma dessas pessoas em que eu cheguei à conclusão que eu precisava fazer um pronunciamento em respeito às pessoas de bem, entendeu? Que estavam vendo, que se sentiram ofendidas, que se sentiram machucadas com as minhas falas. E o meu primeiro vídeo vai para as pessoas que se sentiram machucadas em algum momento da vida delas por encontrar pessoas que achavam que eram superiores a elas, então apontava o dedo, deixava elas constrangidas com alguma situação, enfim, fizeram elas se sentirem menores em algum momento da vida. O meu pedido de desculpa vai para essas pessoas. Tudo bem, eu te perdoo. Pode ficar tranquila, tá bom? Eu perdoo, galera, eu perdoo. Eu tenho um coração bom. Coração desse tamanho. Eu perdoo. E aqui eu gostaria de ressaltar que os meninos, eles não se sentiram superiores ao professor. Eles não tinham noção da gravidade do que estava acontecendo. Eu, depois de meter o pau, tal, no final, eu me perdoa. Me perdoa, tá perdoado. Eu tô falando pra vocês, gente. Eu sou uma palhaçada. E quem expôs a situação e abriu precedentes para várias opiniões foi eu. Aos professores que agiram de forma respeitosa, reagindo ao vídeo, eu agradeço vocês, porque me deram o benefício da dúvida. E o benefício da dúvida, eu digo assim, vocês me deram o benefício de virar e aprender com a situação. Aos influenciadores que reagiram de forma respeitosa, eu também agradeço pela conscientização que vocês têm das opiniões que vocês formam. Porque a palavra já diz, nós somos influenciadores. E isso serve inclusive pra mim. Porque depois de toda essa situação, eu realmente entendi que não é só ligar a câmera e falar o que dá na minha cabeça. Eles têm 200 mil pessoas que me seguem. E 200 mil pessoas que me seguem pode transformar a opinião dela em algo que eu digo. Gente, ela tem 200 mil seguidores? Nossa, deixa eu fuçar aqui. Nossa, galera, ela tem 200 mil. Eu achei que, nossa, ela era tipo assim, aquelas blogueiras que tinha 5 bilhões. Tipo, não tô diminuindo nem nada, não. Eu só, tipo assim, pelo rolê da treta que deu, eu imaginei que ela fosse, tipo, nossa, da famosa Zé, não sei o quê. E não me segue. Engraçado que não me segue. Então já não gostei. Tudo que eu falei eu desfalo. Mentira. Caraca. Tá tudo aqui, olha, os pronunciamentos, os vídeos. Pois muito que bem, vamos continuar. Preciso pensar e pesar muito as palavras que eu coloco aqui quando eu ligo uma câmera. Então, é isso. É importante lembrar que reduzir uma pessoa a um recorte de vídeo é totalmente irresponsável. Eu acredito que os influenciadores que querem reagir a vídeos, eles precisam buscar o contexto da situação. Se você quer reagir, ótimo. Mas você busca todo o contexto para que você pelo menos seja um pouco justo. Isso não... Eu peguei o contexto. Eu, no caso, a minha produção. Então, tudo que eu assisti, vocês viram que a gente viu o pronunciamento do professor, dela, de pessoas, de não sei o quê. A gente pegou todo um acervo. A minha equipe fez uma curadoria pra trazer uma coisa aqui, entendeu? A história completa. Vocês entenderam a história? Porque eu entendi. Porque sou eu. Isso é geral, entendeu? É geral. Como a moça que estava esperando pra ser pedida em casamento e pintava a unha de branquinho. E algumas pessoas falavam, esse rapaz te odeia. E ninguém pode falar isso, porque ninguém convive com ambos. Inclusive, na época, eu opinei sobre o vídeo. E opinei de forma muito imparcial, falando apenas que ela não merecia, né? Ninguém merece. Mas ninguém sabe o contexto, se o relacionamento é mesmo tóxico ou coisa e tal. Eu nem sei do que essa mulher tá falando, tá? Nessa parte aqui, não entendi nada. Ninguém pode determinar isso. Mas ela abriu precedentes porque ela postou isso na internet. Mas ninguém pode determinar que é um relacionamento ruim só por causa de um recorte de um vídeo. E por outro lado, aos influenciadores que agiram de forma desrespeitosa, provocando aí uma enxurrada, uma onda de comentários negativos e de pessoas cada vez mais em busca de ódio, de vingança, eu gostaria de pedir para que vocês se conscientizassem das falas que vocês trazem nas redes sociais. Muitos de vocês nas entrelinhas incentivam intolerâncias, ofensas e calúnias. A única coisa que muda é a palavrinha que vocês usam, mas indiretamente vocês estão incentivando isso. Então, eu acredito que vocês precisam rever, pois existem discursos politicamente incorretos e velados na fala de vocês. A todos que se ofenderam e quiseram de fato ensinar da forma como vocês pregam, eu peço minhas sinceras desculpas. Esse será o meu último pronunciamento sobre o assunto, eu não falarei mais sobre isso e não responderei nenhum tipo de comentário sobre. E por fim, eu conto com a ajuda de todos aqueles que amam compartilhar polêmicas e reagir a vídeos polêmicos para ganhar algum tipo de hype em cima do assunto. Agora eu conto com vocês, com a ajuda de vocês em compartilhar e reagir a esse vídeo também.
É isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Vou te ajudar. Porque eu realmente fiz pelo hype. Mas calma aí, protagonista. Calma aí também, que aqui ela deu uma alfinetada. Ai, que vocês vão pegar o vídeo pra ganhar um hype. Ué, o assunto tá em alta. Vou fazer mesmo. Você não acabou de falar que você fez lá com a moça da unha branca lá, que eu não sei que história é essa, que você opinou na época também? Então, do mesmo jeito que você fez na época lá, eu vou fazer na época aqui também. Ué, eu, hein? Vi que eles têm Proctra na minha frente, não. Vocês acham que os vídeos acabaram, galera? Não acabaram, ó. Nós ainda temos mais 3 vídeos pra ver. Ah, nós temos vídeos opinando sobre o pronunciamento dela. Aqui diz, ó, influenciador reagindo ao pronunciamento. Guilherme Merizioni. É isso? Vamos ver o que ele disse. Incrível que a blusinha branca nunca falha, né, bebês? Após a repercussão de toda essa polêmica, a Tamara, a mãe do menino que riu do professor, se pronunciou novamente. Diz que o balança-caixão nos bastidores foi grande. E ela ressaltou que seria a última vez que ela ia falar a respeito. Ela só decidiu pedir desculpa depois que acharam quem que era o professor. Eu cheguei a postar alguns relatos aqui de alunos e de pais de alunos achando um absurdo toda essa situação. De fato, o professor tem má formação, então ela tava passando pano pra uma situação no qual o filho dela foi capacitista. Tive a impressão de que ela não se arrependeu nesse vídeo que ela postou, né, de toda a situação que ela fez, e sim das pessoas terem descoberto. Aquilo, amiga, a gente sempre sabe. Olha bem pra mim, a gente sempre sabe. Ainda meteu... Ai, eu não vou opinar sobre isso não, que aí eu já não sei quem sou eu para julgar o arrependimento de uma pessoa ou não. Aí já foge da minha alçada. Desculpa se alguém se sentiu ofendido. É mole não dar o braço a torcer, gente. Nesse vídeo ela fala sobre algumas situações que o filho vivenciou na escola antiga e por isso que ela achou que não seria algo tão sério assim. Exemplos que ela usa é que o menino chegou a jogar comida no teto e rasgar a folha do caderno do colega. Coisa simples assim de ser resolvida no telefone. É mole. Não, que isso também é errado igual. Isso realmente tá errado igual. Eu fiquei sabendo que esses vídeos que ela fez foi tão negativo pro filho dela que ele teve que ir com segurança pra escola. Ele não conseguiu sair da sala porque os outros alunos não queriam contato com ele. Parece que depois da situação, o professor foi afastado também pra cuidar da saúde mental. Deixa de bom tom finalizar mandando indireta pra quem gravou conteúdo sobre essa situação. Eu gostaria de pedir para que vocês se conscientizassem das falas que vocês trazem nas redes sociais. Muitos de vocês nas entrelinhas incentivam intolerâncias, ofensas e calúnias. A única coisa que muda é a palavrinha que vocês usam, mas indiretamente vocês estão incentivando isso. Então, eu acredito que vocês precisam rever. A pessoa ela não se escuta, cara, que loucura. E se a pessoa que usa o termo fisionomia duvidosa é o fim dos tempos mesmo, né? Galera. Vou deixar essa pra vocês opinarem, eu vou ficar mais quietinho. Ó, nós temos mais um vídeo aqui de @Rodrigo Castelhagra. Vamos ver o que ele falou sobre o caso, vamos ver. A internet já descobriu quem é o professor do Alecrim Dourado e aí a Tamara se pronunciou. Inclusive, o professor já fez uma participação em um podcast. Ai, gente, agora aqui que tá vendo a foto grande do professor, não é só a fala, ele parece ser baixinho também. Por isso que quando eles falaram má formação, eu fiquei pensando, má formação da onde? Será que era da fala? Mas às vezes é do corpo, né? Isso também já dá mais um contexto maior pra história. Contando ali a sua história de vida. O professor, ele é uma pessoa PCD. Agora vamos falar sobre o pronunciamento da Tamara, que teve até um checklist de pronunciamento, que é assim: camisinha branca, fundo neutro, pra poder enfatizar ali que é um pronunciamento. Ela também enfatizou que o pronunciamento dela é só para as pessoas que se sentiram ofendidas, ou seja, as outras pessoas não é. Ou seja, só para as pessoas que concordaram com ela. Nossa, só uma pausa. Gravar vídeo assim pro TikTok com esse fone de fio enrolado na boca é tão 2020. Nossa, isso me remeteu muito à pandemia, cara, olhando. Nossa, isso deu muito... Sabe quando você lembra assim, lá de trás? Nossa... Enfim. Ela também falou nesse pronunciamento que o erro dela foi não ter ido na escola antes de fazer aquele vídeo. Na verdade, o erro foi postar aquele vídeo, expondo o filho mais uma vez em uma situação muito ruim. Ela enfatizou também que o coleguinha dele e ele são as pessoas maravilhosas, porque eles são adolescentes. Mas ela faz outra série de exposição do filho dela, falando que o filho dela já jogou alimento no teto. Ela diz que isso é coisa pequena, porque dá pra resolver isso dentro da escola. Que o filho dela também já rasgou o caderno de um coleguinha, mas também é coisa pequena, porque dá pra resolver dentro da escola. E mesmo assim, ela continua passando a mão na cabeça do filho dela. Eu fico impressionado que ele fez uma série de coisas e mesmo assim ela ainda passa a mão na cabeça dele. Esse adulto responsável que não é totalmente responsável nem por si mesmo, porque pra gravar um vídeo fazendo essa série de exposição do próprio filho, inclusive esse professor que ela fala que tem uma aparência duvidosa, em nenhum momento ela pediu desculpa. Pelo menos não aqui na internet. É verdade. Ela pode ter pedido no off, mas realmente na internet não teve um desculpa. Ou teve? Ela não falou no pronunciamento, não? Ah, não. Ela pediu desculpas quem se sentiu ofendido, né? É verdade.
pediu, agora não vou lembrar. Isso traz uma série de questionamentos aqui na internet. Por que será que essas pessoas ficam famosas? É de se preocupar, porque, na minha opinião, parece que essas outras pessoas que seguem ela, com certeza concordam com essa linha de pensamento dela. Mas e aí, o que vocês acharam? Realmente. Bom, galera, é isso. Vamos indo pro último vídeo. Ah, como assim? Professora ao pronunciamento, como é? Tem pronunciamento da professora? Que vídeo é esse? Ai, aquela professora que falou antes. Ela se pronunciou agora de novo. Aquela que falou bonito. Ai, ela vai hablar? Vamos ver o que ela vai hablar. Esse é o último vídeo de hoje, galera. Vamos ver que essa professora é boa, que essa professora, ela fala. Ela fez eu pensar. Vocês viram que Tamara, a mãe que relativizou o bullying, finalmente se pronunciou sobre o caso, certo? Tamara me mandou DM sobre o meu vídeo. Gostei! Ai, que delícia ter um desdobramento! Então eu queria comentar esse pronunciamento dela. E peço, por favor, que você fique até o final. Assim como provavelmente você ficou lá no meu primeiro vídeo, também comentando um vídeo dela. Vou ficar, professora. Pode falar! O meu vídeo falando sobre o primeiro vídeo de Tamara teve muitas visualizações e eu não esperava porque ele ficou enorme. Mas... como domingo aqui nesse perfil é dia desta professora colocar sua boa roupinha de academia ou um bom pijaminha e trazer questões aí que são delicadas, tem um babado muito bom pra vocês. Porque muitas pessoas viram meu vídeo e uma delas foi a própria Tamara. Olha só, aqui. Na sexta-feira eu tava na escola, eu vi que tinha uma DM dela, ela mandou aqui um oi. Ai, eu amo quando tem prints, quando tem tudo. Ai, eu tô muito feliz. Keila, como vai? Acredito que você saiba quem sou e estive no colégio do meu filho para uma reunião com o diretor, que me mostrou o seu vídeo. Gostei bastante do início, vou chegar na empresa, assistir ele completo, mas enfim, se puder, gostaria de trocar umas palavras contigo, me avise. Aí eu vi só na hora do almoço aqui, ó, como vocês podem ver, a hora que eu respondi, nesse horário que ela mandou eu tava em sala. E eu respondi que fico feliz que ela tenha visto e esteja disponível para conversar, porque eu espero que todos que tenham visto o meu vídeo, mas eu sei que não aconteceu por alguns comentários, tenham entendido que o meu propósito não era tacar pedra nela. Era trazer à tona questões que, infelizmente, são recorrentes pra gente que tá em ambiente escolar. Realmente, dá pra entender. Se vocês parar de burrice e ver o vídeo até o final, que hoje ninguém mais vê vídeo até o final. Ao longo de toda a semana, eu recebi, assim, dezenas de DMs de pessoas me encaminhando alguns outros vídeos dela, gravados ao longo dessa semana, em que ela fala ali com um tom um pouco mais debochado, falando que ela não vai deixar se afetar, porque ela sabe quem ela é. E muitas pessoas também me pediram pra reagir a esses vídeos, só que esse não é o propósito da minha comunicação aqui. Se posterior a isso ela estava disposta a conversar depois de uma reunião que houve com a escola, por que não? E foi uma conversa muito proveitosa. Ela me procurou porque ela queria entender por que aquele vídeo dela causou tanta comoção, principalmente entre educadores. Eu trouxe mais elementos sobre o bullying, que eu não trouxe no vídeo porque eu já achei ele longo demais. Então, mais explicações, mais exemplos, as consequências do bullying. O bullying, não a zoeirinha, o bullying na vida de alguém. Entrei na questão do fazer perguntas ao problema. Que mesmo que seja uma zoeirinha, o que motiva o nosso riso com relação a algumas situações? E aí entramos na resposta que o filho deu pra ela sobre o motivo do riso, né? Que ele achou que o professor era parecido com um amigo, e aí eles dois riram. Acho importante dizer que entre as minhas falas, foram trocas de áudio, ela contou também um pouco da trajetória dela, o que eu acho fundamental, porque como eu disse lá no primeiro vídeo, eu não a acompanhava, eu não sei quem ela é, eu não sei quais questões ela tem. E tem uma frase que a gente, que é educador, costuma dizer, que ela quase sempre é verdadeira, que é quando a gente conhece os pais dos estudantes, a gente entende por que eles são daquela forma. Assim como também, quando a gente conhece uma pessoa, a trajetória dela, a gente começa a compreender melhor quais são as ações dela. E ela me contou que tinha um relacionamento conturbado com a escola anterior, onde o filho estudava. E que dentro dessa relação conturbada, ela acreditava que a escola às vezes a acionava por questões que poderiam ser resolvidas lá na escola mesmo, que é diferente pra ela, e ela entendeu. É diferente desse caso porque quando ela foi em uma reunião com a escola, agora essa escola, dias depois do vídeo que voltou a ser entregue aqui na For You, por isso que viralizou, ela entendeu qual era a dimensão do que estava acontecendo e ela não sabia antes. E quando ela me falou disso, lembrei ali, eu tô fazendo pós-graduação em estudos familiares e educação parental, né? Porque tenho filhos? Não. Quero entender melhor a dimensão disso antes de tê-los e para compreender também as famílias com as quais eu trabalho. Eu amei essa professora. Eu achei ela muito assim, como é que eu posso dizer? Nossa, não consegui pensar um adjetivo bom. Muito inteligente, muito didática, muito queen. Tipo, ela fala assim, você fala, é verdade, o que? Essa mulher! Deixe ela, que ela é a mãe da educação. E aí, quando ela falou isso, eu lembrei de uma das aulas da pós-graduação, em que a gente falou sobre a adolescência, esse desenvolvimento do pensamento do adolescente, como funciona. No meu vídeo, o primeiro vídeo, eu digo que o filho dela deu uma resposta lisa, que adolescente dá. E aí eu trouxe isso de volta, eu trouxe essa minha fala do vídeo para trabalhar essa questão. E falei pra ela que como ele já sabe que a postura dela é uma postura mais combativa, mais reativa com relação à escola, porque existia uma má relação com a escola anterior,
Então ele provavelmente vai usar disso pra se defender, no sentido de ele não quer que sobre pra ele. Então é óbvio que ele vai amenizar a história e contar só aquilo que é conveniente, porque ele já sabe que ela vai ficar do lado dele. E essa brecha, galera, qualquer adolescente vai praticar se ele perceber que é um comportamento padrão. Ele vai aplicar, inclusive, entre professor e coordenação, se ele perceber que tem desacordo entre professor e coordenação, e vai praticar entre escola e família, se ele perceber que existe ali um caminho, um meio, para que ele não sofra todas as consequências ou sequer sofra consequência. Por isso que é tão importante que uma equipe escolar esteja bem alinhada e que escola e família estejam andando no mesmo pé. Daí nós entramos em reflexões sobre maternidade. Deixei claro para ela que não sou mãe, mas que eu tava ali para tentar ajudá-la a entender como nós chegamos até aqui, a esse momento em que ela teve que fazer um pronunciamento. Já até falei isso aqui em outro vídeo, gente. Deus me livre julgar a maternidade de alguém sem ser mãe, porque a gente joga o cuspe pra cima, meu amor, ele volta bem aqui na nossa testa quando a gente tem filho. Então assim, como eu disse, a gente conversou há muito tempo, mas uma outra coisa importante que eu trouxe pra ela também é que ela diz que ela esperava que o professor chamasse os estudantes e desbloqueasse 2 novos traumas neles. Aí eu falei pra ela que eu ia evocar a minha humanidade e dizer pra ela que, tanto como ser humano quanto como professora, não é pra isso que eu levanto às 5 horas da manhã todos os dias. E não que não falte vontade. Nossa, que ela deu uma patada. Deu uma patada com luva. Pegou e fez assim, ó. Pau! Em alguns casos. Mas eu sempre digo que ali, em sala de aula, eu não tô como CPF, eu tô como matrícula. Como matrícula de professora. E claro que existe o CPF que sente, que sofre, que é desagradável, que às vezes quer sair correndo de sala de aula. Mas como matrícula, como profissional, e não como adulta, mas como profissional, não é essa postura esperada de um professor. Tendo dito isso no outro vídeo, o que eu recebi de muitas respostas foi: ai, mas agora tudo que é professor é santinho, né? Não, porque na minha época, gente, eu sinceramente sinto muito que vocês tenham passado por essas experiências, mas definitivamente não é isso que se espera de um profissional da educação. Bom, esse vídeo aqui também já tá ficando longo pra caramba. Quero dizer que a exposição desse print foi com a autorização dela, tá? Não vou expor aqui toda a nossa conversa, porque um dos pontos da nossa conversa, inclusive, foi que aqui na internet a gente expõe recortes da nossa vida. Ela até menciona isso no vídeo pronunciamento dela. E eu evito julgar pessoas por recortes. A nossa vida é sempre muito maior do que isso aqui. E justamente por ser maior do que isso aqui, que é importante pensar o que a gente expõe ou não. Porque nem sempre a gente mensura. Inclusive, eu realmente não achava que o meu vídeo anterior sobre o vídeo dela alcançaria tantas pessoas por estar enorme. Mas às vezes alcança e a gente precisa lidar com as consequências desse alcance. Nesse caso, infelizmente, a consequência desse alcance é 2 menores de idade estarem sendo alvos de comentários absurdos. E uma consequência que ela admite que vem em decorrência de algo que ela fez. Inclusive, ela amadureceu bastante sobre isso, de refletir sobre o que se deve ou não postar sobre a própria vida. Então eu sei que no afã das redes, de se fazer cumprir aquilo que ela mesma disse lá no primeiro vídeo, de devolver na mesma moeda, etc., muitas pessoas aqui na internet o fizeram. Só que é sempre importante lembrar que trata-se de menores de idade. E é sempre bom ter um pouquinho de parcimônia quando você lida com menores de idade, seja na vida real, seja aqui nas redes. E tenho certeza que muitos de vocês devem ter visto esse vídeo, já devem até ter comentado aqui alguma coisa do tipo: ah, ela fez isso só porque ela foi exposta, só porque tem medo do cancelamento, você perdeu seu tempo, coisas assim. Gente, eu sou educadora, e se eu não acreditasse no poder transformador da educação, eu já deveria estar me encaminhando para buscar outra ocupação profissional. E eu não estou, tá? Eu gosto do que eu faço, quero continuar. E também, como educadora, sei que aprendizagem é processo. Na conversa em que tive com ela, assim como nesse pronunciamento que ela fez, eu vejo um processo de aprendizagem sobre a relação dela com as redes, a relação dela com o próprio filho, com o mãe, a relação dela com a escola. Tem um tweet meu, que já tem alguns anos, que viralizou, e que ele é meio engraçadinho, eu tava comentando o BBB, tá? Em que eu digo assim, tipo, tudo bem que ninguém nasce sabendo, mas tu já nasceu há 3 décadas, meu amigo, faz teus corres. E ela tá fazendo os corres dela pra tentar entender melhor algumas questões, tanto que foi muito aberta com a escola, me procurou pra gente conversar. E vale ressaltar que, como é processo, eu não espero santidade de ninguém, tá? E como assim não esperar santidade? Pode ser que, e eu espero sinceramente que não, mas pode ser que daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, aconteça algo minimamente parecido, de novo. E isso vai acontecer, gente, porque eu não sou guru, porque eu não sou coach. Uma pessoa que viveu com hábitos, com os mesmos hábitos durante 3 décadas, existe um tempo ali pra você se desvencilhar desses hábitos e pra você aprimorar esses novos conhecimentos e essas novas práticas. Então, alguns comportamentos podem se repetir, né? Algumas visões podem se manter, mas é um processo. Bom, e é isso. Pra mim, a história tá encerrada aqui, assim como ela também fala no pronunciamento dela, porque o objetivo aqui não é ganhar seguidor, não é ganhar visualização, não é ganhar monetização e ficar eternamente monetizando e falando em cima disso. A ideia era trazer luz sobre uma questão que infelizmente é recorrente em ambiente escolar, que é esse descrédito, essa dificuldade em acreditar em acontecimentos que são muito importantes e esse desacordo entre família e escola. Acho que agora todos entendemos, certo? Então vamos seguir a vida. Desejo aí que Tamara continue as suas reflexões. Desejo que o filho dela e o amigo estejam em segurança, né? Porque vi correr várias ameaças aí na internet. E se eu vi correr, imagino o que eles não receberam, né? E como eu falei, é sempre bom lembrar que são menores de idade.
Muito que bem, galera. É essa a história e o final. Acredito que aparentemente houve um final feliz, né? Vou dar minha humilde opinião antes de terminar o vídeo, né? Do geral, eu fui falando ao longo do vídeo. Mas realmente um ponto que eu acho interessante a gente ressaltar é que, sim, a gente, quando a gente tá entre os nossos amigos, entre pessoas próximas, a gente tende a sentir uma liberdade a mais de falar algumas coisas, fazer algumas piadas sobre pessoas, enfim, aparências. Acho que nada tão pesado, né? Acho que tudo tem limites. Mas eu acho que nessa situação foi diferente, entendeu? Porque ali os meninos se sentiram à vontade de ter uma atitude na frente de um professor, que é uma atitude de alguém que é realmente uma autoridade, sabe? A gente pode até mudar o cenário mudando as figuras. Então, por exemplo, eu tô com a minha amiga, vou usar um exemplo da Letícia, ou enfim, a Dani, que faz o Choca comigo. Eu tá junto com ela e virar e falar assim, porque você tá toda magrela, raquítica, ou você tá uma bola do Chaves. E a gente ri porque a gente tem essa intimidade. Talvez seja uma fala infeliz. Não tô falando que, é lindo falar isso. Mas realmente, nisso eu vou concordar com a Tamara. Todo mundo faz. Todo mundo faz essas brincadeiras, enfim, com quem se tem intimidade. Agora, quando você traz isso pro mundo real, então, por exemplo, eu estou com os meus amigos num shopping, num lugar, eu vejo uma pessoa que, sei lá, é um PCD, ou uma pessoa que, enfim, que tem alguma característica de geralmente vira motivo de piada, e eu faço uma brincadeira com essa pessoa, sem ter o mínimo de intimidade, o mínimo de abertura, é algo de se preocupar. Sabe? Então eu acho que eu concordo com ela nesse ponto de que a gente brinca, a gente zoa, sim, existem brincadeiras saudáveis, mas como a professora falou, né, existe o bullying, que é a perseguição. Eu acho que é algo que realmente a gente precisa tomar cuidado. E que bom que ela se pronunciou, que seja verdadeiro, realmente é um processo. Acho que cabe a reflexão pra todo mundo nesse vídeo. Eu não tinha pensado pro lado dos meninos, né? Porque, mano, o TikTok todo adolescente usa, todo jovem usa. E se a galera ficou sabendo que eles eram eles, óbvio que eles ficaram sabendo, porque vazou o professor, enfim. Imagino que eles não devem ter também sofrido na escola. Eu não vou dizer que eles não mereceram. Eu acho que eles não mereceram, talvez, esse linchamento no tamanho que foi, né? Eles mereciam sim uma punição, mas eu acho que ninguém merece também ser linchado por um erro que cometeu. Porque todos nós somos seres humanos, né, galera? Enfim, falei demais, opinei demais. É um caso que eu espero que tenha um final feliz. Começou como um final trágico, com a gente se revoltando. Gente, essa história foi muito maneira, porque a gente riu, a gente chorou, a gente falou sobre assuntos pesados, assuntos leves. E no final parece que teve um bom desdobramento. Então desejo tudo de bom pra Tamara, pro filho dela, pra família dela, pra todas as pessoas que me assistiram até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!